Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos, mas não antes de eu falar da Bloco 7 Cervejaria, essa cerveja maravilhosa aqui entregue em todo o Brasil, tem para todos os tipos e todos os gostos, tá? Cerveja artesanal maravilhosa, então dá uma experimentada e depois comenta aqui que tem QR Code na tela aí para você conseguir aquele descontão maravilhoso. Sempre lembrando aí da nossa comunidade secreta aí na Hotmart, para você que quer ver trechos exclusivos aí, ingressos promocionais para o nosso stand-up e muito mais por lá também. E também tem o curso da Vandinha aí no link da descrição, Segredos da Umbanda, para você que quer ter uma autonomia espiritual aí e quer conhecer um pouco mais sobre essa fé. E hoje, falando de fé, temos aqui o homem que já veio 2 vezes e é praticamente um sócio do programa aqui. Sim. Sempre gosto quando ele vem. E que está no nosso novo projeto, o Projeto Farol, Exato. Que estreia agora em novembro, não é verdade, Daniel? Estreia em novembro, ele é uma das principais peças do projeto que vai lá apresentar muito do seu conhecimento aqui, abrilhantar um pouco mais de você aí que tem uma ignorância do tamanho da minha, tá certo? E sempre que ele vem aqui eu me sinto um pouco menos ignorante. Tudo bom, Wagner Borges? Daniel, Humberto, tudo bom? Pessoal que está assistindo. Que legal esse projeto que a gente vai fazer e eu pretendo fazer mini palestras durante os programas, né? Maravilhoso. Projetando imagens e aí vai ser legal pra caramba. Eu estou bem animado de fazer esse projeto com vocês. E hoje aí vamos bater um papo sobre o tema que vocês quiserem. Maravilhoso, ó, sempre lembrando aí que o Projeto Farol, ele vai entrar no ar ali dia 2 de novembro, tá? E uma coisa importante é dizer que o Wagner Borges está nesse projeto, a Vandinha vai estar lá, o Edu Scarfon vai estar lá e a Selena Fortuna vai estar lá, cada um vai ter um programa ali dentro do canal. E aí, talvez tenham mais programas ao longo do tempo, a gente vai ver, vai sentindo como a galera vai aceitando, o que a galera vai pedindo. Então fica ligado que esse projeto aí promete. Eu sei que você aí pode gostar mais de um, gostar mais de outro, não conhecer um e conhecer o outro, e eu acho que tem tudo a ver aí. Então fica ligado. E também queria falar aqui dos livros do Wagner Borges, que estão aqui, ó, essas belas capas aqui, tá certo? Eu queria que você falasse um pouco aí da Viagem Espiritual e do Na Luz de Krishna. O Na Luz de Krishna é um livro que eu lancei em 2005 e agora o livro está esgotado e agora a editora COI de Curitiba me convidou para reeditar. Nós estamos duplicando o livro, ele estará com 200 páginas, a capa vai estar diferente. Agora em novembro vai ser relançado, eu estou revisando em cima. É um lançamento que me deixa muito contente. Vai falar do Krishna, aquela atmosfera mais hindu, mas numa releitura espiritualista bem aberta. O livro é muito bonito, Daniel. E eu compro aonde? Vai ter qualquer livraria de livrarias normais. Normal. Tá ótimo. E o Viagem Espiritual? O Viagem Espiritual, esse aí já teve várias edições, já está esgotando de novo. Ele tem 58 imagens coloridas das saídas do corpo. É o meu principal livro e já vai aí para a 6ª ou 7ª edição. Tem bastante imagens legais, é indicado para quem quer estudar experiências fora do corpo. E eu botei links para outros livros, para bibliografia, para o pessoal ter uma visão de conjunto, né? Não ficar preso numa abordagem só. Maravilhoso, eu gosto que você tem uma... É melhor mostrar aquele outro lá antes que suba ali. E o Flama Espiritual ali, ó. Vou até tirar esse aqui para não puxar a atenção. O Flama Espiritual é um livro que eu fiz com a ajuda do Eberhard, que é um empresário amigo meu, que me ajudou. Ele nunca entrou em livraria, porque foi uma edição independente, e agora está esgotando depois desses anos todos, né? E o livro é lindo, tem 20 imagens coloridas do Cláudio Gianfardoni. O livro tem saídas do corpo, vida após a morte, a parte celta. É um livro muito bonito e ainda tem alguns exemplares lá no IPPB, que aí as pessoas podem pedir diretamente por lá. É só entrar pelo site ippb.org.br. Por lá que se compra. Por lá a pessoa pode falar e comprar. Maravilhoso. Aí o Wagner que tem, pra você ver aí pela quantidade de livro, pouco conteúdo para passar. Eu tô com 14 livros e aí agora que eu saí dessa revisão do Krishna, vai mais um novo, o 15º, cara. Ô, louco, cara, você parece o Chico Xavier. Né? Não, o Chico Xavier são centenas, incomparável, né? Não, mas também o Chico Xavier te ajuda que as ideias não eram todas dele. Ele tinha uns 25 escritores. Exatamente. Fica fácil, né, tem uma Chico? falange de escritores junto, né? O Chico Xavier é admirável, né, cara? Qualquer pessoa lúcida que gosta de temas espirituais, independentemente de religião ou de área, gosta do Chico Xavier, que abriu fronteiras aqui na espiritualidade brasileira, dentro da área espírita, naturalmente.
numa época que ninguém tinha essa abertura, década de 20, 30, 40. Esse cara enfrentou um meio difícil, numa época que não tinha internet, não tinha muita literatura desses temas, e aquela série Nosso Lar, nos seus vários segmentos, é muito bacana, porque dá vislumbres de uma vida após a morte, dentro da visão do espírito André Luiz, principalmente, que era uma visão de um cara que morava numa comunidade extrafísica em cima do Rio de Janeiro, que era Nosso Lar, e um alerta para quem estiver assistindo a gente, existem comunidades extrafísicas por sobre as comunidades humanas. Então, Humberto, você desencarna, está aqui em São Paulo. Quando você passar para um outro plano, você não vai mergulhar nas estrelas ou no vazio, não, ou nas nuvens, não. É você mesmo fora do corpo, e como a sua mente está condicionada ainda pela vida aqui na matéria, você ainda vai se ver como Humberto, o teu corpo espiritual vai estar plasmado, porque você ainda funciona como Humberto. Você não virou um anjo, né, nem um ser de luz, você é o mesmo cara. Então você vai estar vivendo numa comunidade com pessoas afins com o que você tem de desejo, de objetivos, gente que comunga da mesma praia que você, na mesma vibração, semelhante atrai semelhante. E aí, essa comunidade extrafísica, ela vai parecer com algo daqui, porque você ainda tem essa referência. À medida que você for avançando espiritualmente, ampliando mais, expandindo a consciência, você vai perceber que você não é só Humberto, você é muito mais coisa, uma centelha vital, você, Daniel, um pedacinho do eterno em forma humana. Então, lentamente, você vai descondicionando dessa experiência humana e vai ganhando mais o viés espiritual real, original. Então, se eu encontro vocês dois 1 ano após a passagem física, e eu estou usando medida de tempo daqui, eu ainda vou ver vocês como Daniel e Humberto, eu vou dar um abraço em vocês, vou brincar. Eu não estou de frente com 2 seres sobrenaturais, 2 almas, estou de frente com 2 pessoas que vivem lá. Se eu encontro vocês dois 10 anos depois, eu já vou ver vocês mais, translúcidos. Eu falo, caramba, o Humberto e o Daniel nem parecem os 2 caras, estão mais parecendo espíritos mesmo naturais de lá do que propriamente pessoas aqui. Para lá, passa um tempo, eu vou ver vocês como esferas de energia. Então, à medida que for havendo essa progressão, o ambiente ele vai mudando até chegar em níveis tão elevados que não tem forma nenhuma, não tem comunidade nenhuma daquele jeito que a gente imagina. Então, o André Luiz, naquela série Nosso Lar, ele descreveu uma comunidade imediatamente extrafísica por cima do Rio de Janeiro, que ainda refletia coisas dali. Então, muita gente imaginou que o plano espiritual era aquilo, quando era apenas uma pequena referência. Deixa eu dar um exemplo. Vocês estão reencarnados na China, no interior. Cultura diferente. Quando você desencarna, a comunidade extrafísica plasmada vai ser chinesa, ela não vai ser igual ao Nosso Lar. Não vai ter o evangelho cristão lá. Vai ter coisas do Buda, do Lao Tse e coisas do meio ambiente chinês que vocês estão. Quando passar um tempo, vocês passarem para um outro nível, desaparece a diferença toda quando você entra num nível mais de consciência e menos de condicionamento. Então, a vida após a morte é mais ou menos igual aqui. Cada cultura tem coisas diferentes da outra e isso se reflete no entorno. E é muito mais fácil descrever esse entorno, Humberto, do que planos que não têm forma, cara. Então, 90% da literatura que descreve planos além da vida tende a descrever a comunidade mais no entorno, vamos dizer assim. Eu estou usando linguagem daqui para facilitar. Certo. No entorno com forma humana, jeito de se expressar, se vestir. Agora, ao passar para um plano mais acima, a coisa dilui numa luz, cara. E aí é muito mais difícil você começar a falar de coisa que não tem forma, não tem tempo. E aí foge o parâmetro para a gente. Por isso que tanta gente fala, mas o plano espiritual lá parece aqui, sim, esses planos mais, vamos dizer, vibracionalmente próximos. Quando chega do médio em diante, a coisa muda de figura. Como é que eu sei disso? Pelas saídas do corpo. Indo a diversos planos e confesso, levado por mentores espirituais. Sozinho, não dá para você fazer uma prospecção, uma topografia astral desse tipo, né? Eu fui levado muitas vezes e, pasmem, tem ambiente de natureza do lado de lá. Você fala assim, Wagner, verdade você foi numa praia fora do corpo? Aí a pessoa pergunta, mas era a duplicação da imagem de uma praia daqui? Não, era uma praia de lá. Mas tem mar do lado de lá? Tem. Aí a pessoa vai falar, plasmaram lá o igual daqui? Não, o daqui, que é a condensação de algo que já existia antes. Se tem natureza num plano denso, tem natureza num plano sutil, só que sem as deficiências naturais daqui, como ser picado por um escorpião, por exemplo,
ou quebrar o pé numa pedra, numa cachoeira. Não, é um outro meio ambiente. E muita gente após a morte, isso eu vi, fui levado para ver, é assim, entre o plano físico e o chamado plano espiritual, onde tem as comunidades, tem ambientes intermediários entre aqui e lá. Deixa eu fazer uma analogia bem básica. Se eu chamasse aqui de 1 e lá de 2, tem 1,5. Então, muita gente, antes de passar para lá, fica estacionada nesse 1,5, onde mentores constroem lugares de adaptação. A pessoa fica ali 1 mês, 15 dias, 20, limpando os resquícios energéticos da vida carnal, preparando a pessoa para o lado de lá. Então, esses ambientes são ambientes que reproduzem a natureza, tipo um spa extrafísico, ambiente com cachoeira, com mar, onde você vê tudo isso e as pessoas desencarnadas, tipo assim, tirando férias, cara, após a passagem terrestre com tanto problema, antes de realmente ela entrar em outro plano e aí começar ou recomeçar, porque ela já veio de lá para cá, acrescentado o nível da experiência, ela expandindo, mas tem planos que são bem próximos, que reflete aqui, e outros que não tem nada a ver aqui, que é pura luz. E tem também ambientes bem pesados, que reflete a escuridão das mentes maldosas, formando ambientes também pesados, que é claro, as tradições em geral, elas foram chamando por vários nomes, ó, inferno, dentro do cristianismo, Guerrina, que é o nome que os judeus antigos davam, que é o que Jesus falava, lugar de trevas e ranger de dentes. Plano astral inferior no ocultismo, plano espiritual atrasado, os gregos chamavam de Hades, né? Os mundos subterrâneos. E na literatura espírita, do André Luiz pelo Chico Xavier, ele chamou de umbral. E é legal para poder explicar isso, tá? Se a pessoa pegar um dicionário e ver a palavra umbral, qual é a tradução? Limítrofe, divisória, tá? O preâmbulo de alguma coisa, um limite de passagem. O André Luiz era um médico do Rio de Janeiro, sanitarista genial e, ao mesmo tempo, era um alcoólatra super problemático e emocionalmente muito instável. Ele desencarnou e se viu num lugar pesado, escuro, que ele chamou de umbral, que seria o mesmo plano astral inferior dos ocultistas, mas ele chamou de umbral no seguinte sentido: entre a Terra e nosso lar, que seria o lugar mais próximo, tem uma camada que te segura se você não estiver bem, porque o teu corpo astral ou espiritual está bem denso, ele é retido e naquele ambiente tem milhões de outros iguais a você, formando um ambiente tenebroso com vários subníveis que ele chamou de umbral, que é o que aqui no Brasil o pessoal se acostumou. Então, umbral é o mesmo que plano astral atrasado, Hades, inferno e todas as descrições. E na Índia, em sânscrito, era chamado cama louca, cara. Cama com K. Louca, em sânscrito, é lugar. E cama é desejo. Quando você fala cama louca, lugar cheio de desejos pesados. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar alguém preso de alcoolismo. Eu não estou falando de alguém tomar uma cerveja, estou falando de alcoolismo, ou a degradação que as drogas causam. Um caso assim, pegar um alcoólatra complicado. E lembrando que tem alcoólatras que são pessoas ótimas, exceção quando estão alcoolizadas. Porque ela, quando está sóbria, é uma pessoa excelente. Isso também dá diferença. Agora, quando se é alcoólatra e quando está sóbrio você também é problemático, você juntou 2 problemas enormes dentro da tua consciência. Então, o cara passa para o lado de lá, Humberto, Daniel, e aí abre uma luz, vamos supor que o Buda fala, venha, irmão, sobe, né? E aí eu brinco com isso. Alguém diria assim, no meio espiritualista, entra na luz, irmão. Aí o pretinho velho na Umbanda, o pai Joaquim, falaria assim, canta para subir, Mesifio. Enquanto que lá na Índia, o hindu falaria assim, vaza om. Né? E aí a pessoa, o Buda chamando, ela fala assim, tem álcool aí? Não. Então para que eu vou para aí? Porque a mente dela está em looping, em função dela viver atrelada àquele vício. Como só tem álcool aqui no plano físico, ela não quer sair daqui. Esse é um dos motivos de apego, que é o vício em alguma coisa pesada. Como não tem um móvel do vício lá, a pessoa não quer passar. E teima, e aí o que ela faz? Ela não tem mais corpo para segurar num copo com álcool. Então o que ela vai fazer, Daniel Humberto? Encostar na aura de outro alcoólatra, que semelhante atrai semelhante, ambos estão desejando a mesma coisa. Então, quando se fala que um desencarnado bebe álcool, não é verdade. Ele capta da aura do alcoólatra, todo o álcool consumido é transformado nos chakras da pessoa, principalmente no chakra umbilical, em energia, porque tudo é energia em graus variados de condensação. Então a aura de um alcoólatra fica com aquele teor energético oriundo da metabolização dessa substância, que é o álcool. É isso que o espírito drena, energia.
energia, não é que ele bebe álcool, ele não faz isso. Então, ele gruda ali, mas ele não conseguiria grudar em alguém que não bebe, porque não tem um ponto de atração que vai ligar as mentes. Aí alguém fala, por que tem espírito apegado? Eu estou dando um exemplo, tem vários motivos, mas esse é um exemplo bem grosseiro. Por que o cara não passa? A mente dele está em loop presa aqui. Então, mentores, seres de luz que querem ajudar, não é só chegar e dar um passe no cara, tem que quebrar os paradigmas dele, ou seja, fazer terapia, cara. Parece incrível, tem terapia do lado de lá, eles limpam energeticamente a pessoa, e agora vamos trabalhar o vácuo de dentro que te fez tentar preencher com álcool. Vamos ver lá na raiz, vamos trabalhar, cara. E aí tem grupos de mentores que tratam como psicólogos tratariam aqui, mas com os recursos extrafísicos de ver na mente da pessoa as formas mentais dela e lentamente vai recuperando. Nunca vi nenhum mentor ficar julgando ninguém, nem falar que você bebeu os seus... Não, eles ajudam incondicionalmente. Agora, se a pessoa não quiser receber ajuda, cara, não tem como, não há sintonia para isso, ela tende a novamente encruar. Então a gente já está falando no tema da vida após a morte. Você perguntou, eu já cheguei. É que eu falo muito, vocês me interrompem. Você é uma metralhadora, eu já contou 12 perguntas só na sua fala. Eu já tiquei. Eu tenho o que fazer. Já tiquei aqui várias coisas. Eu queria perguntar algumas coisas, mas vamos lá, do começo. Eu acho muito interessante essa visão aí, que às vezes as pessoas realmente, eu me incluo nisso, falam, pô, o nosso lar, então, é o próximo estágio, vamos dizer assim. E no próprio filme, por exemplo, tem lá um momento que eu acho que a mãe do André Luiz, eu não sei se eu posso dizer assim, mas ela desce para falar com ele, como se ela estivesse em outro lugar. Isso. Aí o que eu te pergunto é o seguinte, nessa visão, pelo menos, esse é um estágio, mas esse estágio, pelo menos pelo que eu entendi, aquela galera ainda deve voltar para cá. E uma galera que acende, aí você falou em outras formas de energia ou de luz e tal... Não me parece que elas voltem mais. Isso é relativo, é o seguinte. Pega uma leva de pessoas que está ali. Uma parte fica em condições normais, aí você vai ver, a partir da experiência que ela teve, somada com o que ela já era antes, né? Qual é o próximo passo? Uma eventual próxima vida daqui a um tempo, que vai variar de espírito para espírito, e outra, não só aqui, mas em outros lugares. O universo é enorme, cara. Tem zilhões de planetas semelhantes a nós, mais avançados e mais atrasados. Tem outras humanidades vivendo em outros lugares, mais ou menos no mesmo top. Nosso aqui, com alguma diferença, mas na média. Agora, vai chegar alguns que vão... A experiência adquirida dessa última é como se fosse o último estágio que ela precisaria para descer. Então, o caminho dela é ascensional para planos mais avançados ou orbes mais avançados. Isso varia de pessoa para pessoa, de acordo. A maioria, ainda ligado a coisas daqui, tem a mente no sentido voltada para cá. Esses têm recurso para estudar também do lado de lá, para reverter isso e... Então, existem atividades de ensino, de estudo do lado de lá em relação a isso. Agora, no final, qual é a necessidade da pessoa? Uma nova experiência humana aqui ou em outro lugar, ou simplesmente a experiência humana para ela já deu o que tinha que dar, depois de um monte de vidas, e agora o caminho é ascensionar para outros planos, outros níveis, né? Vai variar. Mas, por exemplo, isso é uma parada individual de cada um ou é uma parada concreta? Tipo, não é uma coisa que ela se materializa através das ideias, é uma coisa que existe e o cara, ele entra em contato com isso quando ele morre. Porque, por exemplo, você tem um cara que ele, vamos supor, aqui no Brasil a maioria é cristão e espírita, mas vamos supor que tem aqui um árabe que mora aqui, então ele segue o islamismo. Quando ele morre, ele vai estar nesse ambiente cristão e espírita na maioria, mas é o que a mente atrair. Por isso que desde o Priscas Eras, o hermetismo, numa das leis herméticas clássicas, dizia: o semelhante atrai o semelhante pelo pensamento, que vai gerar uma média energética que te atrai próximo dali. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Todo mundo achava que, vamos dizer, plano espiritual avançado ou céu lá em cima e plano espiritual atrasado ou inferno embaixo, né? Então, imagina, 1 milhão de espíritos atrasados só pensando tranqueira. Eles são atraídos para um meio energético mais ou menos similar ao deles e as formas mentais deles se cristalizam no meio do ambiente, se somando, formando um ambiente médio trevoso, que é o somatório deles com todo o resto plasmado a partir do que a humanidade produz de pior, assim como inconsciente coletivo plasmado, negativo. Vamos colocar assim primeiro. Então ali,
é trevas. Aí, se eu pego um plano avançado, 1 milhão de espíritos felizes, você vai ter um ambiente muito luminoso. O ambiente é assim e a mente deles é luminosa, então você está ali. Então você diria, aqui está iluminado, aqui está trevoso. Se eu descesse aqueles caras lá para cá e subisse esses aqui para lá, ali viraria treva, aqui viraria luz, não é em cima ou embaixo. São estados de consciência gerando meio ambientes extrafísicos, né, plasmados em relação ao meio do que aqueles espíritos são, pensam e agem. Então, no astral inferior, você vai encontrar mentes pesadas. Num lugar médio, você vai encontrar mentes médias, num nível. E num lugar avançado, mentes avançadas. Então, por isso que, desde o passado, na área do ocultismo e da teosofia, se falava, por exemplo, de um plano astral atrasado, um plano astral médio, um plano astral avançado, um plano mental, e iam escalonando subplanos dentro de cada plano pela variação. Você tem um árabe que mora aqui no Brasil, tá? Quando ele desencarna, ele é atraído para um meio ambiente árabe, que é como ele se sente. Tá? A mesma coisa um cristão que estivesse na África, por exemplo, a mesma coisa. Tá? Agora, e alguém que tem a mente universalista? Alguém que consegue compreender diferentes credos, porque percebe uma unidade no meio da diferença, que seria o clima que evitaria guerras, né, cara? Porque você não veria ninguém por cor de pele, raça, religião. Você veria pelo mesmo eterno que permeia todo o transitório, né? De alguma forma, você consegue enxergar algo maior mesmo na diferença. Nesse caso, isso já é um avanço, cara, porque essa pessoa consegue perceber os outros, se compreender, sem estar preso numa caixinha cultural ou religiosa. A mente dela já está assim. Quando ela desencarnar, ela não vai ficar nesse nicho aqui, ali a tendência dela é também buscar algo maior. E esses são os espíritos mais avançados que eu encontro nas saídas, seres humanos desencarnados com uma mente maravilhosa que já aqui embaixo faziam coisas legais. A gente pode pegar alguns humanos, nem vou pegar mestres como Buda, Krishna ou Jesus. Gandhi, Martin Luther King, grandes homens e mulheres também que já tinham essa visão aqui. Quando eles desencarnam, a visão deles é macro, não vai ficar dentro do micro cultural de uma comunidade. Então, um dos maiores avanços que uma pessoa pode ter quando está encarnada é expandir a consciência dentro da diferença, ela achar a unidade que é o equilíbrio dela para conviver com tudo, cara, em ponto de equilíbrio. A evolução chama a gente para o equilíbrio. E eu fiquei pensando outro dia, Humberto, a Terra tem tanta forma de vida diferente, cara. Você tem uma baleia que é um cetáceo, que é diferente de um batráquio, que é um sapo, totalmente diferente. Aí você pega um símil, um macaquinho, totalmente diferente de um aracnídeo, como uma aranha, por exemplo. Então, num planeta igual ao nosso, você tem milhares de formas de vida diferentes. Nosso planeta é desse tamanho, Daniel. Extrapola isso para o infinito do universo. Se num planetinha só tem tanta diferença, ampliando isso para o infinito, o universo é só diferença. Não vai ter nada tão igual quanto a gente espera quando a mente está fechada. Então, alguém encarnado que já tiver uma mente dessa, já é alguém que está mostrando uma qualidade de compreensão maior em relação às diferenças, em geral. E isso já é um avanço. Quando ela passar para lá, a mente dela já está mais alargada, naturalmente. Então, um dos pontos mais legais que a espiritualidade mostra é abre a mente, segue a linha que você quiser, honre aquela linha, é o que você respeita, mas entenda, culturas diferentes produzem valores diferentes e, de repente, do outro lado do planeta, tem uma outra cultura com valores diferentes, mas que chega no mesmo ponto que atua por vias diferentes. Então, não briga com o outro. Você pode não concordar com a maneira que o outro leva as coisas, mas você vai compreender se a sua mente estiver aberta. E aí é que eu não consigo entender religiosos e até mesmo estudantes espirituais totalmente radicais e trancados numa caixinha e condenando todo o resto de fora. Isso não é espiritualidade, isso é radicalismo da mente humana. Espiritualmente, a gente vê gente radical assim no astral inferior, porque a pessoa, mente fechada, ela não compreende a diferença. Se ela não compreende a diferença, ela não respeita o próximo. Se ela não respeita, ela esmaga, ela bate, ela liquida. Quando a compreensão vai fazer você interagir, integrar, inclusividade, você usou um termo da outra vez, complementaridade, cara. Isso não significa não ter personalidade ou não ter uma linha. Você tem tua opinião, você tem uma linha que você gosta, mas você sabe que conviver com as diferenças é uma das formas de aprendizado da gente aqui. Isso se reflete do lado de lá também.
Só por curiosidade, sem querer te encher muito o saco com essa pergunta, que é mais ou menos parecido, mas o cara na Suécia que é ateu, quem chama ele? É Darwin ou não? Não, aí é que tá. Vamos dar um exemplo. Eu conheci pessoas que eram ateias aqui, mas eram mentes muito boas. E eu sempre falo, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Né? E um exemplo que eu também dou. Você pega, hoje à noite, está frio aqui em São Paulo, um grupo de pessoas que são materialistas e céticas saem para distribuir alimentos para pessoas carentes na rua. A atmosfera em torno dessas pessoas de caridade é enorme, mesmo que elas não acreditem nisso. E há espíritos bondosos ajudando, mesmo que eles não entendam isso. Ali eles estão mostrando uma espiritualização que eles nem mesmo acreditam. E aí você pega um estudante espiritual que não faz nada, fica só condenando os outros ou criticando tudo e todos e que não faz nada. Aquele materialista desencarna está melhor do que esse estudante espiritual cheio de conceitos só teórico na mente. Agora, para onde esse pessoal vai? Se a atitude é o que conta, não é o que você acredita, mas o que você é, eles estão mais avançados já na matéria. Quando passa para o lado de lá, como são pessoas de mente aberta, o primeiro clique que dá é a mudança de paradigma, porque a bondade já tinha, e essa pessoa é atraída por uma comunidade de gente, mente aberta e bondosa, que não segue linha nenhuma. Agora, o problema é o materialista cético de mente radical. Esse vai passar para o lado de lá e falar assim, nada existe, tem algo errado aqui, ele vai clicar com as coisas. Então, o lance não é se o cara é ateu ou não, é qual é o caráter dele. Uma pessoa pode ser ateia, mas diante de uma possibilidade que ela viu que está errada, ela muda de opinião na hora, porque ela viu o correto. Por lógica, ela muda. Então, o cara pode ser o maior materialista daqui. Passou para o lado de lá, viu que o universo é maior que a mente dele, ele se abre. Uhum. Agora, se ele for radical, ele se tranca e fica contra a imensidão. Então, o lance não é se o cara é materialista ou espiritualista. É se a consciência dele está equilibrada ou não. Uma coisa que eu vi você falando por aí, mas eu queria que você explicasse pra gente, é sobre os animais, sobre os outros seres que não têm consciência. Isso. Como que seria o pós-vida deles? O que acontece? Existe reencarnação? Como é que funciona? Sim, para o animal também. Agora, o animal não tem deliberação mental. Então, aqui na Terra, como que se faz para organizar algo que ajude na evolução animal? Você monta comunidades, monta grupos e cuida, são cuidadores de animais ou defensores da causa animal, fazendo o melhor possível, porque eles mesmos não têm mente para poder fazer isso. Espiritualmente, você tem comunidade de pessoas que gostam de animais e cuidam da evolução deles, assim como um irmão mais velho cuida do irmão bebezinho, que ainda não sabe de nada. Então, a evolução dos animais não está exatamente na deliberação mental que eles ainda não têm, mas num projeto maior que consciências maiores fazem para cuidar da evolução destes animais. Então, o que eu vou falar aqui, eu não posso provar, mas desde a antiguidade no Oriente já se falava nisso, que inicialmente um grupo de animais pode ser uma alma-grupo, todos ser uma mente só. E à medida que eles vão evoluindo, quando chega no estágio do mamífero, adquire uma identidade. Deixa eu dar um exemplo. Você olha para um formigueiro, você consegue separar uma formiga da outra ou parece tudo igual? Tudo igual. E uma colmeia? Parece claramente uma consciência coletiva. Agora, você tem uma cadela. Ela teve 5 cães, cara. Um é tímido, o outro é abusado. Eles têm personalidades diferentes. Você vê claramente que lá da abelha e da formiga até chegar no animal, houve uma certa evolução e identificação. Então, eu nunca vi uma abelha desencarnada, mas eu já vi animais mamíferos desencarnados, naturalmente, porque já tinha um corpo espiritual definido pela própria, vamos dizer, personalização daquele princípio, tá? Então, existe uma evolução no reino animal. Isso é óbvio, espiritualmente olhando, porque senão a abelha vai ser a abelha a eternidade inteira, isso não teria a menor lógica. Se a gente falar de evolução, num sentido sempre vir a ser, expandir, e no infinito não dá para imaginar você ficar de um jeito só, não tem menor lógica com leis maiores da natureza, né? Então, no mamífero, o mamífero desencarna e você vê claramente ele extrafisicamente. Então, na natureza, na selva, essa reencarnação é muito rápida, porque ainda é muito primitivo. Desencarna, participa e vapt, é meio que automático. Aí há uma diferença, o Daniel e o Humberto. Essa diferença no mamífero, eu vou explicar como é que eu descobri isso, tá? Eu já contei essa história milhares de vezes, mas é uma história tão linda. O meu cachorro, Urama, que é um Yorkshire grande, médio, ele tem 13 anos, dorme comigo.
quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, quando ele veio ficar comigo, eu pensei, poxa, eu vou dar ele para alguém, que eu viajo muito, poxa, eu moro sozinho, né? Como é que eu vou cuidar desse bichinho? Mas aí ele dormiu a primeira noite comigo, falei, mas eu vou procurar algum amigo, que ele é tão bonitinho. Mas essa noite já era, cara, ele dormiu colado comigo e já era. Aí eu comecei a ter uma visão diferente. Eu, quando era adolescente, eu tinha um gato chamado Ernesto, e esse gato saía do corpo. Mas eu nunca tinha tido um cachorro. Então, começou a ser um aprendizado para mim. Quando eu viajava, deixava com alguns amigos que cuidavam para mim e fui me acostumando e ele comigo. Tá, voltando um pouquinho para dar uma lógica. Quando eu tinha 16 anos, tinha um gato chamado Ernesto, ele dormia no sofá da sala. Então, ele do lado do sofá tinha uma mesa, na virada da sala para o quarto tinha uma geladeira na passagem, uma geladeira extra. Ele, então, dormia ali, pulava no braço do sofá, pulava na mesa e pulava na geladeira. E minha mãe abriu um buraco por cima para ele sair para a noitada, porque gato quer sair, né? E esse gato aprontava, pegava as gatas. Detalhe, comia carne, comia peixe, comia de tudo. Tá. Eu, às vezes, deitava no sofá da sala, porque eu acordava muito cedo para trabalhar. Eu trabalhava de dia no escritório do Rio, fazia o 2º grau à noite. Então, às vezes, eu deitava no sofá da sala. De madrugada, o Ernesto pulava em cima de mim para me tirar do lugar dele. E você sabe, adolescente como é marrento, né? Eu dava uma cotovelada, sai, cara! E aí, o que ele fazia? Pulava na quina do sofá, na mesa e deitava em cima da geladeira. Então, eu deitado aqui, eu enxergava o gato dormindo em cima da geladeira. Uma noite eu estou deitado de bruços, eu tinha 16 anos, há 1 ano que eu estava experimentando saídas do corpo e ainda estava tentando entender, não tinha ninguém para conversar, eu estava lendo os primeiros livros para tentar entender aquilo. Eu acordo virado de barriga para baixo, totalmente paralisado. Não conseguia me mexer, aquela paralisia do sono que eu já estava acostumado, relaxei, nessa hora não se mexa, fica tranquilo. Comecei a sair pelas costas, alguns centímetros por sobre o corpo, espiritualmente falando. Daqui de cima eu já via a nuca do meu corpo virado para baixo. Algo salta nas minhas costas, eu tomei um susto, falei, é um espírito. Eu tinha 16 anos, cara. Quando eu ganho altura e olho para baixo, o gato estava fora do corpo, era uma duplicata exata dele, no ar, ele era um gato branco, tinha uma aura fosforescente em volta dele. Eu olhei para cima, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira, cara. O cara estava fora do corpo projetado. A mesma consciência de um gato me olhando, deu aquele salto ágil de um gato, encaixou no corpo em cima, deu aquele tranquinho e abriu os olhos. Para minha surpresa, ele virou e me viu, ele tinha clarividência, que eu estava fora do corpo, ele estava me vendo. Naquele dia, uma pessoa bem religiosa tinha me dito que para sair do corpo você tinha que ser médium ou altamente evangelizado ou iniciado. Eu comecei a rir, falei, esse gato não é médium, não lê o evangelho, não é iniciado em nada. Ele está fora do corpo pela propriedade que ele é um princípio espiritual encaixado, uma hora ele desencaixa, isso é natural e está mal explicado. Então eu já tinha essa experiência. Quando o Urama veio morar comigo, ele já estava com 6 meses com ele, eu estou virado para a parede do quarto, ao lado de cá está a porta, está o armário do quarto, ele colado comigo aqui, deitado do lado, quando entra um ser espiritual no quarto. Eu estou virado para cá, eu via ele mentalmente. Nessa hora, a pessoa comete um erro danado. Para você enxergar algo, tem que haver fótons, partículas luminosas, que incidem no objeto e refletem essas partículas. Seus olhos captam os impulsos luminosos, você decodifica aquilo e fala, estou vendo. Então, para ver um objeto, ele tem que rebater luz. Um ser extrafísico não rebate luz, porque a luz o atravessa, ele está em outro plano. Então, você não vai ver ele com os olhos abertos. Ele não rebate luz. Agora, tem clarividente que também vê de olhos abertos, mas ele está vendo pelo chakra frontal, não é pelo olhar. Apenas concomitante, os olhos estão vendo aqui e o frontal está vendo. Só que o clarividente, sem informação, ele vai dizer que está vendo com os olhos. E não está vendo com os olhos, porque aquilo não rebate luz. Então, na hora, se eu viro para ver quem é, eu não vou ver nada. Então, qual é o segredo? Não se vire, mentalmente tenta perceber. Foi o que eu fiz. Esse ser tinha 1,40 m, 1,5 m no máximo, encostou na beirada da cama, eu estou virado de costas para ele, era um ser vestido com um manto azul, um cajado na mão com um cristal na ponta, cara, e um capuz azulado. Ele fez assim com o capuz. Aí a surpresa, cara. O rosto dele, plasmado naturalmente, era um mix de rosto humano plasmado com Yorkshire, tipo um mini lobisomem, que não é lobisomem, é
um visual que eu tô... Com uma cara simpática, como se fosse um mix humano e Yorkshire, me olhando consciente. E aí, telepaticamente, ele se comunicou comigo, cara. Mas não havia uma comunicação igual a nossa. Você fala assim, eu estou conversando com o Daniel, articulando mentalmente as palavras, ou em bloco. Entrava a onda mental dele, não tinha palavra, mas eu entendia tudo. Era uma variação telepática. E aí ele se identificou como um guardião extrafísico da raça dos Yorkshires. Que doideira. E aí ele falou, vou te mostrar. Ele abriu uma passagem assim no ar, um portal, e eu via milhares de cães Yorkshires latindo pra caramba. Aí ele fechou e falou assim, esse é um plano muito violento para um ser humano ver, porque ainda é primitivo. Você está vendo o geral, grupal. E aí ele me deu a grande informação, que era o seguinte, na floresta, o animal faz parte do grupo. Desencarna, reencarna. Isso até na literatura espírita de Allan Kardec tem isso, que a reencarnação é quase que instantânea. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu vou falar o que eu vou falar agora, tem espírita que fala, mas Allan Kardec disse que era instantâneo. E isso porque ele não tinha um guardião desse aqui falando o que ele falou para mim. É o seguinte, na natureza é certo, é rápido. Tá. Quando o animal vem viver com um ser humano, ele está vivendo com alguém que não é preso ou predador. É totalmente diferente. E se o ser humano trata com amor, ele desenvolve o chakra cardíaco dele, que antes na floresta só era desenvolvido para aqueles da sua própria espécie, não contra outro que é o predador ou a presa. Que aquilo faz, porque na natureza funcionaria o chakra umbilical, que é comida, a pulsão básica, o gênito urinário, que é a sexualidade do animal, que também transa, e a base da coluna, que é a estrutura do corpo e o sono. Quando ele vem viver com o ser humano, começa a abrir um sentimento novo. E o chakra cardiorrespiratório dele começa a abrir. Ele vive com o ser humano. E o ser humano que trata ele bem, também desenvolve o seu. Na relação com aquela criaturinha que já não é mais um bicho, é seu filho, cara. Né? E aí, quando ele desencarna e passa para o outro plano, ele tem que ter gente perto. Já não estava na natureza mais. Deu um upgrade, porque o chakra cardíaco, aí precisa de cuidadores deles do lado de lá e ambientes preparados para a evolução do mamífero, agora que individualizou de uma tal forma, porque ele conviveu com pessoas. Então, o processo dele vai levar um tempo diferente do lado de lá, diferente na floresta, onde aquilo seria meio que quase que instantâneo. Por isso tem cuidadores de animais do lado de lá, e eu só posso falar de cães e gatos, porque próximos. Eu não tenho como falar, por exemplo, de um elefante. Na Índia, tem lares que tem um elefante no quintal. O cara trata o elefante igual de trata o cão ou o gato aqui. Então, o cavalo também tem cavalos que hoje participam de tratamentos com crianças especiais. Tem um sentimento enorme. São animais diferentes de uma abelha. Um golfinho não é um lambari. Sabe? Um golfinho é quase um humano, né? Praticamente. Então, tem ambientes do lado de lá de seres humanos desencarnados que cuidam dessa evolução deles, assim como tem seres muito maiores que a gente não percebe, que cuidam da humanidade e a gente também não percebe. Então, eu aprendi isso com esse ser, e ele me disse uma coisa também importantíssima. Os nossos chakras estão ligados às raízes na coluna vertebral, abrindo bocas para frente e para trás. O da base conecta a gente com a Terra, e o do topo da cabeça conecta a gente com o espaço infinito, a expansão da consciência. O animal, exceção do macaco, que agora está ficando já quase na vertical, os animais têm os chakras na sua coluna na horizontal, e diferente do ser humano, que tem na vertical e com uma abertura para o infinito, que eles ainda não têm, porque ainda estão num processo evolutivo diferente do nosso. Então, como os chakras deles estão no horizontal, as bocas deles percebem a energia da natureza. Por isso eles preveem terremoto antes, tempestade por instinto, e se afasta. Eles estão ligados na energia planetária. O ser humano também está, pela base da coluna, mas ele também está ligado ao plano das ideias, que o animal ainda não tem. Quando eu falo ideias, no nível humano, porque o animal tem a percepção dele. Agora, vamos ser claros, o animal não vai fazer um poema. O animal não vai fazer uma canção, não vai montar um stand-up do Humberto. Tá? E o animal está dentro do instinto dele. O ser humano tem instinto, mas tem o poder da consciência de transformação. O cachorro vai ser cachorro a vida inteira, cara, com o jeito que o cachorro tem, podendo ser educado. O ser humano, ele pode mudar paradigmas e mudar a vida inteira e sair do padrão. Então, o animal, ele evolui quando está perto da gente. Agora, quem maltrata o animal não está contribuindo para isso e está atrapalhando o processo. Por isso,
além da morte, os animais vivem, e aí eu não tenho como dizer para as pessoas como é que é um boi desencarnado, sabe? Como é que é uma pantera na floresta, porque eu estou falando de animais domésticos, que foi o que eu pude observar. Na natureza de outro jeito, eu não sei como é que é a aura de um matadouro, que é claro, não pode ser boa, com todo aquele sangue do animal rolando, mas são condições diferentes. Eu acho que por essa aberturinha do doméstico, dá para imaginar outras coisas, né? E eu faço esse alerta porque tem gente tão fanática pela questão animal que se torna muito radical e chata. Por exemplo, eu conheço gente que adora o animal e detesta o ser humano. Isso aí é uma inversão de valores. Você tem que compreender tudo. E tem ser humano pilantra que maltrata o animal. Eu também não gosto. Mas eu não vou chegar e exterminar o cara ou ficar... Que aí já é chatice da minha parte. Não. A gente vai cuidar do humano e do animal dentro da medida que a tua consciência for expandindo. Então, porque a gente está falando de animais domésticos, que é onde eu posso passar informação. E chega alguém e fala... E o urso polar? Não tem a menor ideia, cacete. Nunca nem viu. Porque as pessoas elas vão radicalizar. Por exemplo, eu tenho um amigo que tinha um blog sobre cães. E ele é cachorreiro, como se chama. Saía às noites para resgatar cachorro perdido na rua, descobrir um abrigo. Um cara fantástico. Durante o dia trabalhava, à noite a mulher dele reclamava: você dá mais atenção para os animais de rua do que para mim. Mas ela compreendia. Pessoas que gostam de animal começaram a incomodar meu amigo no blog dele. Por que você só fala de cachorro? Por que você não está vendo as baleias e tal? O boto da Amazônia. Veja, o cara trabalha durante o dia, tira o tempo dele para cuidar dos cachorros, e o outro que está ali na internet não faz nada criticando. Ele fechou o blog. Então, tem gente que tem amor pelo animal, mas é chata. Sim. E fica incomodando os outros, tentando doutrinar. Não, vamos cuidar dos animais, eu também estou nessa, mas sem ficar enchendo o saco do resto do planeta. O cara que trabalha dentro do açougue não é um terrorista, é um trabalhador. O cara que está ali, ele tem família, sabe? Poderia ser de outro jeito, e acho que com a evolução da humanidade vai ser, mas no momento ainda não é. Mas eu vou ficar atacando o cara? Não. Eu vou passar em frente, eu não vou chegar e falar: aquele açougue é do mal. Porra, as pessoas exageram. Não, eu entendo o processo. Esse planeta tem droga, tem violência, tem guerra. Eu não vou conseguir mudar tudo, eu não mudei nem a mim mesmo. E não adianta forçar os outros. Então, o que a gente pode fazer? Devagarzinho, na medida que a gente vai evoluindo, por nós mesmos, a gente vai crescendo, e esse crescimento lentamente pode transbordar no entorno e devagarzinho melhorando, mas não vai ser com forçação de barra e radicalismo. Então, eu estou falando dos animais domésticos, que foi o que eu pude ver. Deixa eu contar outra história. Me mostraram outro dia uma fazenda, eu não sei onde é, aqui em São Paulo, um gato chamado Malhado, e ele era malhadinho mesmo, foi mordido por uma cobra no terreno rural. E aí enterraram o gato atrás de uma árvore no terreno da fazenda. O gato era da filha do casal. Eu fui levado para ver, fora do corpo, o casal sentado, triste, a criança dormindo no colo, também muito triste. Eu vi um espírito hindu atravessar a parede com o gato desencarnado no colo, cara. Soltou ele, o gato foi na menina, foi ali para se despedir. Eles não percebiam nada. Ele pegou o gato, abriu uma passagem. Quando o gato entrou, eu vi uma fazenda extrafísica com milhares de gatos, cara. Um lugar só para gato desencarnado no período deles extrafísico. Eu fui levado para ver. De outra feita, fui levado num consultório veterinário, onde o veterinário tinha sacrificado um cão, um pastor alemão, cara, já de idade. E aí eu cheguei, fora fui levado por uma presença, também era um casal com um menino, o casal chorando e o menino vendo já ali o cadáver do bichinho, ele chorando. E eu despertei fora do corpo assim, olhando. Aí eu pensei assim, eu acho que eu fui trazido aqui ou para dar um passe no animal, se bem que o animal não fica mal após a morte, porque não é a gente para fazer merda e para ficar mal depois, né? Mas o animal, ali, eu pensei, eu vim para talvez participar de alguma forma. Aquele ser de luz que estava junto comigo, que eu não via, só sentia a presença, mentalmente ele falou assim: eu não trouxe para você aplicar energia no animal que já está no mundo espiritual, eu trouxe para você aplicar na família. Porque a família que precisa, o animal não fica mal, já está no lugar que ele tem que estar. Eu trouxe você dar um passe invisivelmente na família para minimizar a tristeza. Né? Eu sempre fui levado para atender os humanos, não os animais. E eu digo, o animal não fica mal após a morte. O animal, se mordeu alguém, foi extinto, não foi igual a gente.
ferrando alguém. O animal não tem mente para ter autoculpa, cara, e ficar, ai, eu mordi aquela pessoa, peguei aquela cadela ali, sabe? Não tem isso, cara. O gato falando, poxa, eu comi um bife e peguei a gata ali. Não tem, o animal é o instinto dele. Eles não ficam mal, garanto. Outro dia vi um animal atropelado também. Tem um espírito que aparece para mim, inclusive, nesses dias agora, foi dia de São Francisco de Assis, patrono dos animais. E ele é considerado assim, patrono, porque ele lidava com a natureza e tal. Então tem um espírito que aparece para mim, ele é da falange de Francisco de Assis. Assim ele se identifica, é um padre desencarnado, um homem lindo, bom, generoso. Ele sempre aparece com 2 cães desencarnados. Assim, cada vez são 2 cães diferentes. E uma noite eu acordei, tinha um cão dele do lado da minha cama, assim, me olhando, eu sabia que era dele, né? E ele dá assistência para o animal após a morte. Não que o animal fique mal, mas ele solta energeticamente e passa para lado de lá. Ele trouxe outro dia um cãozinho que foi atropelado, cara. O corpo astral duplicava a forma. Daqui para baixo, tudo esmagado. E o bichinho assim, ó. Sabe? Ele não tinha... E aí eu vi ele dar um passo e remodelar a forma do bichinho e passar ele num portal de luz. Então, o animal pode sofrer impactos. E outra, na floresta ele sofreria impacto do predador. Mas assim que passa, a dor some, não tem aquele condicionamento humano de ficar com a coisa da doença ou da morte na mente. Eu garanto, não ficam mal. Isso é bom falar, porque ajuda pessoas que perderam os seus filhinhos, vamos chamar assim, e que ficam devastadas, cara. Eu recebo muita mensagem lá na Rádio Mundial ou lá no meu Instagram de gente, eu perdi meu bichinho, tô desolada, você tem algo para me dizer? O que eu vou dizer para a pessoa? Cara, quem tem um bichinho de estimação, entenda, o tempo deles é menor que o nosso. Isso é da natureza, não é punição. Tipo, meu bichinho tinha 15 anos, Deus levou. Deus não levou, isso é o tempo dele, que é um bicho com longevidade, arranja uma tartaruga, né? Tem um tubarão aí que vive, sei lá, centenas de anos e pega para cuidar. Um animal mamífero vai ter um tempo mais curto. Então tem um ditado que diz assim, com o bichinho você vai ter um dia muito feliz e vários dias felizes, mas vai ter um dia de tristeza, que é o momento da partida dele. A pessoa precisa aceitar isso. Eu não estou falando de doutrina nenhuma, estou falando da aceitação humana de um evento da natureza, que é a partida do seu filhinho de 4 patas. E outra, o cara pode ter, sei lá, uma cobra em casa de estimação. Ele tem tanto amor por ela quanto eu tenho pelo meu cachorro. Não vou ficar eu comparando, o meu cachorro dele é uma cobra. Não, amor é amor. E aí eu entendo quando a pessoa perde a devastação que fica. Quando o meu foi embora, eu vou sentir falta. Mas eu sei que não está morto, eu vou sentir falta da presença, mas não vou ficar de luto ou chorando, porque eu sei que o cara não está morto. E outra, a evolução dele continua, ele não é meu, ele é da natureza, estava por um tempo de vida comigo e eu aceito isso. E outra, e por que eu aceito? Tratei dele o melhor possível, fiz uma relação feliz, que eu já sabia que era menor de tempo do que uma relação humana. E até isso é relativo, porque eu posso ir antes do meu cachorro. Qualquer um pode ir, mas a tendência é eles irem antes. E a pessoa fica tão devastada, cara, que ela não quer ter outro com medo de passar pela dor de novo. Outros, pelo contrário, querem pegar outro para compensar a perda do anterior. Não foi por amor, foi por compensação. Outras pessoas perguntam, o meu bichinho pode voltar e reencarnar num próximo daqui a um ano? Pode, mas qual é a necessidade disso? É dele ou é tua de querer ele de volta? E outra, ele nunca foi seu, a natureza te emprestou por um tempo. Ele passou, deixa quem decide a evolução dele, dá o próximo passo dele, é voltar para você como um outro bichinho um ano à frente, ou é ficar bem com um outro ser humano também bacana igual você, num outro lugar da galáxia. Então, precisa ter mente aberta. Como é que eu descobri isso, Humberto Daniel? Lá na Rádio Mundial, eu escrevi um texto, e li o texto no ar, e falava assim, dedica esse texto para todo mundo que perdeu um ente querido. Para ajudar, levantar o astral da pessoa. Minha preocupação não é com quem passou, é com quem ficou. Porque do lado de lá tem estrutura para o cara melhorar, o problema é aqui. Aí eu recebia, na época, década de 90, cartas. Wagner, perdi meu ente querido, mas não é humano, era meu cachorro, era o meu gato, eu estou devastado, morava só eu e ele. Percebi, então, que uma pessoa que mora sozinha e tem um animal, a devastação é maior, principalmente se a pessoa é de idade, cara. O filho não visita ela. O filho dela hoje é um animal, o filho mesmo humano às vezes não visita para dar atenção. E aí
O que eu fiz? Cada texto que eu passei a ler, eu falava assim, dedico esse texto de imortalidade da consciência a todos que perderam seus entes queridos, humanos ou animais, para compreendendo esta perda. E aí, quando o Urama veio para mim, eu compreendi mais ainda como é que é esse lance dos animais. Aí eu passei a falar um pouco disso para tentar, de alguma forma, ajudar quem perdeu o ente querido animal. O animal não está morto, eu não posso provar isso para ela, eu estou falando o que eu vejo, como médium, como projetor extrafísico e pesquisador dessa área há tanto tempo. Ele sobrevive após a morte. Às vezes, o mentor espiritual que cuida dele deixa ele no astral da casa por um tempo. O animal nem percebe que está desencarnado, ele não tem mente. Só para ele ir desapegando devagarzinho. E outra, eu cuido bem do meu cachorro, mas eu não chego aos pés dos espíritos avançados que eu vejo do lado de lá que cuidam deles. Se o Urama sai daqui e vai morar lá, ele vai ter alguém muito melhor do que eu tomando conta. Por que eu vou me lamentar? Por que eu vou estar triste? E outra, eu sei que ele evoluiu junto comigo, eu evoluí junto com ele. Foi boa essa relação, então do que eu vou me lamentar? Eu me lembro, o Bhagavad Gita, que é o núcleo de um épico chamado O Mahabharata, que é um épico maior, escrito pelo sábio Vyasa na Índia, 2500 a.C. No centro da batalha, o Krishna, orientando o discípulo dele, o Arjuna, que era um arqueiro exímio, e por ser arqueiro ele tinha os braços muito fortes, né? Como todo arqueiro. Ele falava assim, Arjuna, dos braços fortes, porque ele era... E aí ocorreu uma guerra, e então a família se cingiu no meio, um lado brigando contra o outro pela posse de um reino. E eles eram amigos antes, eram amigo contra amigo, primo contra primo. O Arjuna estava do lado dos Pandavas, onde o Krishna orientava ele. Então ele entra no campo de batalha com o Arjuna, e de repente o Arjuna não quer lutar mais. Ele vê os cadáveres derrubados dos primos e amigos, e ele fala, não quero lutar mais essa guerra fratricida. Olha meus primos, meus amigos, parentes mortos. Eu me recuso a matar, eu prefiro morrer e senta no chão, cara, esperando alguém dar uma bordoada nele e liquidar a fatura. O Krishna vem, o Bhagavad Gita não fala isso. O Bhagavad Gita diria, Krishna vem e ergue o seu discípulo. Eu diria, Krishna veio, pegou o sujeito pelo colar e falou, só moleque, mano, pô, levanta aí e luta, cara. Né? Aí o Arjuna fala, por que eu devo lutar? Aí o Krishna fala, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Se o outro lado ganhar a batalha, a ditadura vai imperar no reino, o terror. Então, se apresente para que isso não aconteça. Luta. Mas por que eu devo lutar? Porque a missão do professor é ensinar, do médico a curar, do guerreiro a lutar. Vai lá e luta porque você é necessário, para que o mal não ganhe essa batalha e você se apresente. E outra, não lute por você com teu ego, lute por mim. Tudo que você fizer, que não seja você, que seja o céu em você, que aí você já não vai lutar por você, e sim por um objetivo, e não pelo teu ego. Vai lá e luta. Aí o Arjuna levanta ainda meio atordoado, que vamos falar claro, ele broxou no meio da batalha e não queria mais. E ele fala, e olha aí os cadáveres dos meus amigos. Aí o Krishna falou assim, você está errado, ninguém morre. Todos os que aqui saíram, estão vivos no mundo espiritual, retornarão em outras formas, sairão, entrarão. E aí aquela frase incrível, o espírito não nasce nem morre, ele só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, que arma pode perfurar o eterno? Arjuna, levanta e luta, não tem ninguém morto aqui. Então, eu me lembrando, e ele falava, não se lamente, Arjuna, não se lamente. E eu gostaria de dizer para quem está assistindo a gente, na perda do animal, não se lamente. Eles estão vivos em outro plano. Uma coisa que eu queria te perguntar, que já que foi essa última parte final do Eterno, eu vou te perguntar um negócio que talvez não tenha resposta, tá? Mas que se alguém nessa sala que tem alguma mais próximo de chegar, pelo menos é você. Você tá de sacanagem. Cara, o que tem de coisa sem resposta e outra, né? A gente não sabe um monte de coisa. Por exemplo, a gente sempre fala daqui pra frente, né? Do futuro, vamos dizer assim, da alma em termos de pós-vida ou depois de lá, o que acontece. Mas eu nunca vi ninguém falando, por exemplo, do momento zero da alma. Sabe? Ninguém vai poder te explicar isso por vários motivos. O momento zero, você ainda não teria inteligência de hoje para poder interagir e falar. Tô lembrando do momento zero, igual você lembrar de quando era bebê, cara. É muito difícil, né? Mesmo que tenha gente que lembre. Então, esse momento zero, sendo a gente ainda, quer dizer, novo na praça, vamos dizer assim, você não tem nem memória disso, porque a tua mente não processava ainda
a informação como hoje. Segundo, a noção de tempo é relativa. Momento 0, momento 1 milhão, isso diante da eternidade nem se aplica, né? A gente está usando uma medida de tempo daqui. Então, eu até contei isso outra vez. Eu perguntei a um espírito como é que Deus tinha criado tudo. Um mentor espiritual. Ele riu e falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, não é possível, alguém tem que saber. Ele falou assim, olha, tem seres espirituais tão evoluídos que não têm forma, são pura luz. Eles estão além do tempo e do espaço. Eles sabem isto. Eu falei, pode perguntar para um deles, depois você me falar, eu até escrevo um texto, né? Brinquei com ele, ele falou assim, nós já perguntamos. Tá, e qual foi a resposta? Ele riu e falou assim, a resposta era tão complexa que nós não entendemos nada. Eu falei, não é possível, né? Alguém tem que saber. Ele falou assim, só tem uma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui no estágio que a gente está. Um dia nós nos tornaremos iguais a eles e assim saberemos. Mas para chegar até lá nós vamos ter que crescer. Então qual é a única resposta? Tornar-se grande como eles e assim entender. Para isso nós vamos ter que crescer. Então eu vou te dar o conselho que a gente dá para a gente. Volta para o teu corpo e cresce. Um dia você vai saber a resposta por expansão. Por enquanto, dentro do pequenininho, descobre quem você é, que essa pergunta é mais importante. Quem sou eu? Pergunte isso, é mais importante do que quem é o todo, por exemplo. Mas, por exemplo, para essa resposta eu já consigo saber que em algum momento a minha alma... Porque assim, o eterno, quando eu penso, pelo menos, é que se tudo é eterno, por exemplo, se todas as almas são eternas, eu sempre existi. Exatamente. Você não nasceu ou morreu, você entra e sai. A questão é, usando o argumento nosso aqui com o cérebro, o cérebro não consegue entender um conceito sem início, meio condicionado pela questão temporal. Que, é claro, é relativa. Num nível em que a consciência estiver maior, essa relatividade talvez seja compreendida com mais consciência expandida. E aí essa percepção vai entrar. Veja, veio do zero e está evoluindo. Até quando nesse infinito? Tá? Se tem infinito para frente, também não seria infinito para trás? Eu também me questiono isso. Só que não tem uma resposta para isso. Nem ninguém tem. Tipo, como é que Deus criou tudo? Como? Em 7 dias que não foi. Né? Isso é uma metáfora, é claro, da Bíblia. Então, essas respostas eu não tenho. Não há rabino, pastor, médium, padre, nem guru que vai te dar essa resposta. Porque a nossa experiência aqui é menor. É mais importante, por exemplo... A internet está cheia de gente, pseudos mestres, pseudos gurus variados, que tem resposta pronta para tudo. À medida que você vai crescendo e vai descortinando novos horizontes, 1000 dúvidas aparecem, você não sabe tudo. E você não tem respostas para muitas coisas maiores do que o teu entendimento. Então, quando alguém pergunta assim, os grandes mistérios, Wagner, eu falo assim, não sei nada disso. Eu estou sabendo dos meus pequenos mistérios que já dá um trabalho para desvendar dentro do meu universo interior. À medida que eu vou desvendando meus pequenos mistérios, eu me encontro comigo mesmo, vou crescendo e lentamente eu vou transbordando. Para entender os de fora, eu primeiro preciso entender dentro. Então, é isso que eu tenho feito, que tantas orientações eu tenho recebido espiritualmente, porque não tem como responder perguntas cósmicas. Tipo, qual é o objetivo da evolução? Você veio do zero e evoluiu, ou você sempre foi evoluído e está esquecido? São perguntas que no estágio atual a gente não tem como dar, e qualquer um que tentar dar vai ficar especulando de acordo com alguma doutrina ou alguma cultura. O mais importante na experiência humana é o autoconhecimento, assim, o universo interno, a gente se conhecer. Estava conversando com o Humberto aqui sobre ego, aqui, que todo mundo tem ego, porque sendo humano, isso é absolutamente natural. Que todo mundo fica querendo também, quebra o seu ego. Tá, mas peraí, não é o teu ego me dizendo isso também, cacete? Né? O teu ego é maior, menor? Tudo é o ego olhando, então não tem como tirar ego. Então vamos transformar o ego em algo legal? Vamos trabalhar melhor, vamos funcionar melhor? Quem sabe amanhã ou depois isso deixa de existir dentro da gente. Mas não vai ser falando de ego com o meu ego que eu vou entender o ego. Então tem muita gente falando disso. Na verdade, a gente estava falando disso, de mergulhar para dentro, as coisinhas nossas que a gente não quer. Quando você fala de ego num sentido espiritual, tipo assim, as picuinhas da gente, maneirismos, egocentrismos nossos, são coisas que a gente não quer, mas tem, né? E que de vez em quando flui. Nem você agora fala, porra, que merda de postura que eu estou tendo. Eu detesto isso, mas não consigo mudar. Lentamente isso vai melhorando à medida que você for... Primeiro, questionando isso, observando, não se cobrando santidade ou angelitude para um ser humano com tanta tranqueira igual a gente, mas se cobrando, tipo assim, eu posso ser melhor um pouco.
todo dia um pouquinho, sem forçar. Eu não vou virar mestre, eu quero virar eu mesmo melhorar do amanhã, depois de amanhã, e ir progredindo. O Humberto, por exemplo, é pai, tem um menino de 8 anos. Eu quero melhorar como pai, cara. Amanhã eu quero ser um pai melhor do que hoje. Sabe? Essa experiência de ser pai é importante para mim. Por exemplo, um exemplo que eu estou dando. Um médico, ralando num plantão do SUS. Cara, o que tem de médico ralando, salvando vida no SUS, eu não estou falando de hospital primeira linha, eu estou falando de gente na periferia, cuidando. São heróis anônimos que a sociedade nem nota. E pessoas que trabalham na malha da sociedade, protegendo, curando, ensinando, professor, médico, gente que trabalha na área de segurança também. Então, tem gente que a sociedade costuma não ver o que elas estão fazendo ali. Então, aquele médico vai ter hora que ele vai ficar danado com as coisas. Fala, para que eu me meti nessa profissão? Mas aí ele vai superar aquilo porque existe um amor nele por aquilo. Esse amor lentamente vai fazendo ele aguentar o tranco. É a mesma coisa um pai lidando com a criança, não é fácil. Ou a mãe. Lentamente você vai trabalhando e melhorando devagarzinho, mesmo com defeito. Na vida da gente é assim tudo, cara. Lentamente a gente vai indo. Agora, não tem como entender nada fora se eu não conseguir entender como é que eu estou funcionando por dentro. E quando a gente faz um patrulhamento interno, você mergulha para dentro, isso é uma tarefa difícil pra caramba. Primeiro, é uma ronda mental. Você não sabe o que você vai encontrar. E segundo, você está sozinho, cara, para fazer essa ronda. E perigosa. O que você vai encontrar aqui dentro? Um monte de coisa minha, sua, ali que você fala, caramba, isso aqui tá estranho. Na pandemia, um monte de gente ficou nessa crise, porque estava no trabalho, tinha gente para interagir. Agora está quieta em casa, no home office, pinta um monte de questionamento. E aí começa uma crise. Ela descobre, às vezes, um vazio que ela estava camuflando dentro há muito tempo. Então, isso poderia ser sido descoberto na meditação ou num estudo espiritual e indo em diante. Agora, essas perguntas cósmicas, eu não tenho resposta. Eu tenho essas aqui menores, e mesmo assim ainda tem muitas para descobrir e não há ninguém que possa dar essa resposta. Agora, o detalhe, essa questão não é importante diante dessa proeminente dentro da gente, que é se autoconhecer, que é o aqui e agora, que a gente está vivendo é mais importante, cara. Uhum. Toda vez que o Wagner vem, e faz muito sentido na minha cabeça que todas as religiões e pessoas estão falando a mesma coisa de jeitos diferentes. Exatamente. Eu queria que você explicasse a questão de que existe uma citação à viagem astral na Bíblia. Como é que foi isso? Tem vários trechos na Bíblia. Eu tenho, inclusive, lá no meu canal, já passei isso tantas vezes no programa de rádio, porque como eu cresci numa família que parte era evangélica, parte era católica, eu sofri pressão religiosa na infância. A minha mãe me batizou católico, eu fiz primeira comunhão, tinha 6 anos, 7, crisma, tudo aquilo. Eu era criança, não tinha como, ia para a igreja, minha mãe falava, domingo tem que ir na missa, eu ia. Né? Ia para o confessionário, não sabia o que falar. O padre, o que eu ia confessar para o padre de pecado, que eu olhei para a garotinha na escola, sabe? Eu não me sentia confortável no confessionário, embora eu sei que muitos sacerdotes católicos fazem um trabalho psicológico e que ajudam muita gente no confessionário, que é praticamente uma terapia, né? Muitas vezes para as pessoas, pegando um sacerdote mente aberta e não aquele que vai te jogar mais pecado ainda e te condenar ao inferno. Mas sacerdotes bons, tem um monte em todas as tradições. E aí, quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, a minha mãe virou evangélica. Tá? Mas ela virou evangélica por um motivo. O meu pai, eles estavam numa crise naquela época, havia desconfiança que meu pai tinha pulado da cerca. Não sei se é verdade, mas na cabeça da minha mãe. Então ela foi conversar com o padre, que era um cara bacana, jogava na meia esquerda do time da rua. Um padre italiano, gente boa pra caramba. 10, porra. Esse padre se apaixonou por uma fiel, e aí a fiel casada, cara. E ele se mandou com ela pra Itália. Fugiram os dois, largou a batina, né? E não se soube mais notícia dele. Para nós do time ele era o herói, né, o padre. E jogava um bolão na meia esquerda. E aí o padre, naturalmente, tentou botar panos quentes para tentar salvar o casamento dos dois. Era o que ele tinha que fazer. Minha mãe ficou danada, não se sentiu apoiada, largou o catolicismo e de raiva virou evangélica. Não foi por amor, mudou de raiva para pegar o... não fui bem atendido, eu vou para o concorrente. Literalmente, era minha mãe, eu estou contando a história da minha casa, não estou dizendo que é a história de ninguém, estou contando a de casa. E aí minha mãe ficou extremamente radical, cara.
A minha mãe, como católica, tinha a mente muito aberta. Mas como evangélica, ela começou a tentar doutrinar eu e meus irmãos. Como eu era o mais velho, eu não aceitava. Porque eu dizia assim para ela, você estava ali e dizia para mim que aquilo era tudo. Agora você mudou porque você estava errado. E se você estiver errada na nova também? E minha mãe tentava me bater para eu não ter esse argumento. Me bater por motivo religioso, porque eu não estava aceitando a nova doutrina dela. Mas meus irmãos eram pequenos, foram absorvidos, eu não. Logo depois, aos 15 anos, comecei a ter saída do corpo, cara. Aí, quando eu contei em casa, é claro, a minha mãe disse que eu estava endemoniado. A minha avó, que era católica, também. E o meu pai, materialista, ele falava, você está pirando, não quero papo. Aí, um dia, meu pai viu minha mãe brigando comigo, minha mãe tentou picotar meus livros em nome de Jesus, cara. E eu reagi contra ela, não deixei. E aí, meu pai, vendo aquilo, meu pai, um materialista, falou assim, olha, eu deixo você ir na sua religião, eu sou materialista, não acredito em nada, mas eu respeito a liberdade de expressão. Eu permito você ir na sua religião, acreditar no que quiser, não te cobro nada. A mesma liberdade que eu estou te dando, o garoto vai ter para seguir o que ele quiser seguir ou nada. O exemplo que eu tive de respeito, cara, não foi da evangélica com a Bíblia, não, mas foi do pai materialista. Você nem foi da minha avó católica, mas do pai materialista, que está aí com 95 anos, ainda está encarnada. Minha mãe tem 5 anos, que já vi várias vezes. E aí, para poder me defender da minha mãe, que levava um pastor em casa, e pastor, você sabe, ficava tentando me doutrinar, e é claro que nem todo pastor é assim, tem um monte de pastor, gente boa que eu conheço, mas esse era radical pra caramba. Né? Qualquer coisinha contra era o diabo que está te fazendo contrariar. E aí, para me defender dele, eu tinha que achar os trechos na Bíblia que falavam de saída do corpo. Eu achei. Quando eu achei, quando ele chegava lá, eu falava, pastor, capítulo tal, versículo tal, aqui o Paulo de Tarso está dizendo isso, ele saiu do corpo. E agora, ele também está com demônio? Não, não é bem assim. Aí, cada vez que ele chegava, eu estava com outro capítulo e versículo. Era Lucas, João, era Ezequiel. E aí, ele foi mudando a conversa e falou para minha mãe assim, ele não está endemoniado, tanto que ele está lendo a Bíblia, a gente que não entendia ele. Foi mudando, porque ele estava sendo confrontado pelos trechos. Eu não lembro os trechos de cabeça, alguns eu lembro. Ó. Por exemplo, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. O Paulo de Tarso diz literalmente assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, aí ele põe entre parênteses, se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe, e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no terceiro céu, aí ele põe de novo, se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe. Daniel, se o cara foi ao terceiro céu, quer dizer, primeiro o céu é a terra, segundo é o plano psíquico, terceiro é o plano celeste. Se ele foi ao céu com um corpo físico, ele não foi. E o Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, nomeia o corpo sutil de corpo glorioso ou corpo espiritual. É ele que criou a expressão. E no Coríntios 2, ele manda a carta dizendo que um tal homem foi no paraíso, se no corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe. Aí quando o pastor chegava lá, fala, ó, Paulo de Tarso estava com o demônio também, olha aqui, fora... Aí o pastor não tinha como ir contra a Bíblia. Depois fui descobrindo Lucas, fui descobrindo o Apocalipse de João, o Ezequiel. Leiam Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 até o 10, mais ou menos. No capítulo 1, não, desculpa, falei besteira, capítulo 8 do Ezequiel, a partir do versículo 1. O Ezequiel conta que estava numa reunião com os 12 anciãos da tribo de Judá e que de repente desce uma luz sobre ele. Que ele fala, a mão de Deus desceu em mim. De dentro da luz sai um ser. Ele descreve. Esse ser pega ele pelos cabelos e puxa ele para dentro da luz e é erguido lá em cima. Daniel, na hora que esse ser espiritual, que ninguém estava vendo, só ele puxa ele, levou o corpo espiritual, o corpo físico não foi. Tá, claramente foi levado em espírito. Então, eu fui descobrindo esses trechos e aí já não tinha mais como a minha mãe ou o pastor me incomodar, porque a própria Bíblia tinha trechos que estavam mal explicados, que o pessoal passava por cima no sermão de domingo. E aí eu guardei esses trechos, que eu tenho até hoje, vários, são dezenas, que eu uso, às vezes, explicando numa aula, para alguém que também esteja preso à parte religiosa. E hoje tem muitos pastores e padres com a mente muito aberta. Tem alguns que escutam o meu programa, mandam comunicação. Né? Olha, gostei do que você falou e tal. A Bíblia é um grande livro, você precisa saber filtrar, não pode pegar o pé da letra, aquela coisa, não ficar preso na letra, mas sim entender o espírito por detrás da letra. Então, eu li a Bíblia e procurei esses trechos, assim como eu fiz com várias obras, o Tao Te Ching, Bhagavad Gita, Ramayana, como eu tenho essa habilidade mental de saber destrinchar
e puxar e ter uma memória boa, eu pude fazer esse comparativo em várias áreas, Humberto. Eu posso te dizer, quase todas as áreas e culturas antigas, em algum momento cita a saída do corpo, em algum contexto, misturados àquele contexto cultural, não havia algo específico, misturado. Meu papel, puxa aqui, puxa ali, te mostra o conjunto. Você percebe que isso é mais normal do que se pensava. Pode falar. É porque eu tenho várias coisas que eu pensei aqui que eu queria que o Wagner contasse pra gente pessoalmente. Por exemplo, o encontro com o Gasparetto após a morte dele. Sim. Quando o Gasparetto desencarnou, logo depois, um monte de gente começou a fantasiar a mensagem com ele. A família ficou irritada, porque não ouviu o Gasparetto, ele mandou... E você sabe que isso é uma coisa mais de criação mental das pessoas, gente que nunca tinha nem conhecia ele, eu acho que eu vi o Gasparetto, ele está assim assado. Gente dizendo que viu o Gasparetto na luz e outro dizendo que viu o Gasparetto no inferno. Porque tinha gente que também não gostava dele, tinha o jeitão dele. Eu, quando vim para São Paulo, eu mudei para cá em 1990, do Rio para cá. Em novembro de 1989, eu fui convidado para participar de um programa na TV Gazeta, que, se eu não me engano, era o Terceira Visão, que era o Gasparetto que apresentava. Era um programa muito bom. Um sábado à tarde, eu fiz uma entrevista, ele fez uma entrevista longa comigo sobre saídas do corpo. Ali nós fizemos uma amizade. Eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Com o tempo, eu já lá na Rádio Mundial, a partir do finalzinho da década de 90, onde ele tinha programa, a gente se encontrava bastante. E aí ele contava piadas, a gente ia para o cinema, encontrava junto a turma dele com a minha turma, e ele gostava muito de mim, me citava muito nos programas dele. Depois, em 2006, eu fui no outro programa dele, já na Rede TV, né? Tem na internet, as pessoas podem buscar. Quando ele desencarnou, num dos meus programas lá no meu canal, eu falei que eu tinha visto o Gasparetto um pouco depois da morte dele. Aí um monte de gente caiu matando em cima, achando que eu também estava fabricando. Só que eu era amigo dele, cara, era diferente. O Gasparetto muitas vezes ligava para mim e falava, manda um passe para mim que eu não estou bem. Eu dava passe nele. O pessoal não sabia disso. Uhum. Uma vez estava num congresso com o Gasparetto, ele era um dos palestrantes, falou, Wagner, ainda bem que você chegou. Tem 3 espíritos aqui em cima de mim, cara, eu estou passando mal. Tira eles de mim. Aí eu levei num cantinho, dei um passo, puxei os 3 espíritos para ele dar a palestra dele. O pessoal não sabia nada disso. E enquanto pessoa, o Gasparetto era incrível. Ele tinha um jeito dele, que muita gente não gostava, tal, o ego dele, e quem está falando isso é o meu ego, né? Sempre colocando assim. E eu vi ele, tá? E ele falou para mim, Wagner, muita coisa daí, eu estou entendendo de outro jeito, a humanidade é bipolar, não é? Tipo assim, todo mundo é bipolar, ele brincou daquele jeito dele. Estava bem, e eu contei isso achando que todo mundo gostava do Gasparetto e ia gostar da notícia. Que nada! Eu recebi ataques pra caramba de gente que não sabia que eu era amigo dele, gente que não me conhecia, o trabalho que eu fazia, né? E aí foi isso. E eu vi ele outras vezes, que eu não contei em público, para evitar esse tipo de coisa novamente. Com o tempo, um monte de gente mandou mensagem, me desculpa o que eu falei nos comentários, eu não sabia que você era amigo dele. Eu não conhecia teu trabalho, e muita gente achou, inclusive gente da família, que era mais um, e não sabiam que era eu que tinha falado aquilo, que era, amigo dele, sensitivo, colega dele, que ele pedia para passar energia para ele, e o pessoal não sabia desse tipo de relacionamento. Eu sei algumas coisas dele que eu não posso contar aqui, que ele me contou, ele está bem do lado de lá. Agora, ele falou claramente para mim, Wagner, a minha cabeça hoje está diferente. Assim, muito mais ampliada. Então, coisas que eu não gostava na religião, quando eu estava embaixo, eu agora estou com a mente aberta vendo de outro ângulo. E uma das coisas que ele falou, a ideia sobre Jesus que eu tinha era presa dentro da religião, que eu não gostava. Aqui fora eu estou percebendo uma outra coisa. Então, todo mundo quebra paradigmas, dá um upgrade, e o Gasparetto, inclusive, tem amizade com um grupo de padres desencarnados, que ele me mostrou, que ele já viveu com eles em outra vida. Então, ele foi tão reprimido sexualmente nessa outra vida, que nessa agora ele foi para o outro oposto, exagerou e detestava a coisa cristã. Chegou do lado de lá, ele harmonizou a outra vida com essa e entendeu aqueles homens padres que eram boas pessoas também. Então, o Gasparetto, ele abriu muito a cabeça. O Gasparetto, ele estava muito impaciente com as pessoas, ele também está mais compreensivo, está alegre, e ele falou para mim claramente que ele está estudando expansão da consciência para outros lugares. Então, é o que eu sei detalhes que ele me passou de coisas pessoais que, assim, não é importante contar, mas, no geral, o Gasparetto está muito bem. Imagina, Humberto, o Daniel está desencarnado tem 1 mês.
Eu chego e falo, Humberto, eu vi o Daniel, cara. E outra, ele tá assim assado, né? E outra, ele já tá começando a abrir a mente para outras coisas também, além do que ele era como pessoa. Aí você fala, mas assim, tão cedo? Eu falei, cara, o Daniel era uma boa pessoa, outra, ele era médio, era sensitivo, já mexia com isso antes. Eu não esperaria que ele ficasse 1 ano ainda para se adaptar. Esperaria 2 dias, como eu espero para mim, nem 1 dia, cara. Quero estar adaptado do lado de lá tranquilamente. Sou um espírito aqui, agora eu sei, não vou virar. Né? Então, a média das pessoas leva meses usando a medida de tempo daqui para poder se adaptar. Você imagina alguém que vai conhecer que é um chakra do lado de lá, cara. A gente já sabe disso aqui. Então, nesse sentido, o Gasparetto foi rapidinho. Ele desencarnou por câncer por causa de cigarro, ele era fumante, ele sabia do dano que causava, e isso era algo que ele teve que resolver do lado de lá. Mas, no geral, ele ficou bem. Eu posso afirmar para vocês, o Gasparetto ajudou um monte de gente que eu vi. Ajudou muita gente. Então, ele tinha crédito e isso ajudou ele na adaptação rapidinho do lado de lá. Eu fico meio puto, na verdade, que tem um negócio que é uma ignorância, mas eu fico bravo, que é esse jogo de a gente precisa evoluir e a gente precisa aumentar nossas paradas e tudo mais. E a gente chega aqui e deleta o meu HD. Porra, filha da mãe, por que eu não fiquei com o HD? Eu evoluía mais rápido. Eu também não gosto desse processo de apagar temporariamente. Tipo assim, não é apagar, é deixar você sem acesso à senha da memória integral. Porque ela não desaparece. O nosso cérebro, que é novo, não consegue segurar a memória extracerebral anterior. E aí é tipo assim, o teu HD, o teu cérebro aqui não tem o acesso a ele, cara. Você só tem o acesso a esse plano aqui. Então, vamos dar um exemplo. Suponha um cara é um ladrão de carros. E ele adora só roubar carro vermelho de luxo, por exemplo. Ele toma uma pancada na cabeça no acidente e fica com amnésia, não sabe que era ladrão. Mas todas as vezes que passa um carro vermelho na frente, se eu pudesse, pegava. Veja, o fato de não ter a memória não tirou o caráter do que você tinha dentro e a tendência. Então a gente traz muita tendência de outra vida para cá, cara. Assim, que são pulsões nossos que aparecem, que a gente precisa trabalhar e não tem jeito. Quem criou esse processo do jeito que criou assim. Eu também não gosto, eu gostaria que fosse de outro jeito. Mas, cara, diante do inevitável não tem jeito. Você já tá, assim, e nesse bolo você vai ter que fazer o melhor que puder. Tipo assim, saber ou não saber não vai adiantar. Quem programou isso tudo fez desta forma. E detalhe, tem morte no final. Você não dá para ninguém escapar. Você não sai vivo com o corpo dessa vida. Levando em conta que todo mundo é obrigado 1 hora a passar, seja jovem ou velho, o que quer que seja, é obrigado a passar. Então já existe pena de morte na natureza, que é o nascimento. Tudo que nasce um dia vai morrer. Então você quer morrer? Nasça. Então a pena de morte é o nascimento, que pressupõe que você vai, com o passar do tempo, ir embora. Isso é da natureza, não é uma punição. Reencarnou, você está sujeito a frio, trovoada, calor e morte no final. Então, é um perigo enorme uma pessoa atravessar uma existência inteira sabendo que tem morte no final sem estudar nada disso, cara. Não saber lidar com um evento final que vai ocorrer com ela e com os entes queridos que ela gosta e com quem ela não gosta também. Então, estudo sobre mortalidade da consciência é prioritário para você não atravessar uma existência cego, surdo e mudo consciencialmente. Isso muda paradigma. Veja, ninguém morre. Se eu for cometer um assassinato, eu não te mato. Eu só destruo teu corpo, você continua vivo em outro plano. Então não adianta a pena de morte sancionada pelo ser humano ou pelo Estado. Você liquida o corpo, o cara está livre para inspirar 1000 outros serial killers a fazer mais criminalidade. E a pena de morte não resolveu nos países onde ela existe. A criminalidade é alta. Educação resolveria melhor, conscientização e a espiritualidade. Se fosse um estudo laico, aberto, tranquilo, quando eu vejo alguém falando assim, precisa estudar religião nas escolas, eu concordo, mas eu pergunto, todas as religiões ou só a sua? Porque o cara quer que ensine só a dele, não as outras. E isso não é ensino religioso, isso é doutrinação. Então tem que ensinar culturalmente as diferenças e dar uma visão humanitária, complementar, para poder educar. E o ser humano não agrediria o outro. Se eu sei que você não morre, não adianta eu tentar te matar, cara. A ideia de destruir o outro, ela muda significativamente. Eu tinha 16 anos. Estava me acostumando com as saídas do corpo. Numa delas, eu me vi fora o meu corpo deitado,
eu pensava assim, qual dos dois sou eu? Obviamente, eu sou esse que está pensando, aquele ali está deitado, claramente é algo que eu entro e saio. Quando eu estou dentro do corpo, eu falo eu, mas nesse momento agora, qual dos dois sou eu? Este aqui, ali me parece um corpo dormindo e respirando sem eu dentro. Eu sou esse aqui. Deixa eu ver qual mão que eu mexo. Mexia essa, a mão do corpo não mexia. Claramente eu estava vendo isso. Então eu estava vendo que eu existia fora do meu cérebro. E que o pensamento não era produzido pelo cérebro, já que eu estava fora. E eu falava, eu não posso provar isso para ninguém, mas eu estou provando para mim de que eu existo fora da matéria. Com o passar do tempo, eu comecei a encontrar amigos que tinham desencarnado, parentes, que eu comecei a ver fora do corpo. Eles estavam vivos, com o corpo espiritual. E aí isso me deu uma crise. Tipo, fui no velório, chorei pra caramba. Um tempo depois eu saio e a pessoa está viva. O que adiantou esse choro aqui por uma morte que não era o fim de nada? Quer dizer, isso começou a me causar uma crise de consciência. E eu pensei, eu fui ao velório, o cadáver está enterrado no cemitério, mas a pessoa real é essa aqui que eu estou vendo que me deu um abraço fora do corpo. Desde o momento que eu encontro ela aqui, para que eu vou ao cemitério visitar o cadáver que eu sei que não é ela mais? Então, eu tinha 17 anos quando eu determinei, eu não vou mais a cemitério nem a velório, porque eu estou vendo uma outra realidade. Se eu for, vai ser para ajudar parentes que estão quebrados pela perda. Mas luto, cemitério e cadáver, para mim, perdeu o sentido. Eu estou falando para mim, pessoa, estudante, praticante de saídas do corpo. Eu não estou considerando a média que não estuda nada disso, que eu respeito que a visão que eles têm é da forma. Mas a visão de um estudante espiritual é o espírito, cara, não pode ser o corpo. Tem estudante espiritual, quando eu falo isso, fica irritado. Cara, ele tem que estar irritado com a tolice dele. Se ele estuda a parte espiritual, ele não tem que valorizar o cadáver que está sendo reciclado embaixo da terra. Mas não é falta de respeito falar isso, porque o respeito está pelo ser vivo que ele ama, que está em outro plano. É uma visão extrafísica. E outra, eu respeito todo mundo que não tem essa visão, mas a minha é essa. E eu tenho que falar claramente isso. Você não encontra o seu parente no cemitério, você encontra fora do corpo, em outro plano. Então, de lá para cá, eu quando vou à velória, para dar passe em todo mundo, secretamente ninguém sabe. Dou um abraço num, enche energia, passo a mão aqui na cabeça do outro, dou um passe para ajudar as pessoas na hora da perda. E outra coisa, tem estudante espiritual muito chato, que quer doutrinar todo mundo. Deixa eu dar um exemplo. Ele chega no velório, nem perguntou se a família acredita em nada disso, e chega. Ele está vivo, irmãos! Porra! Aí aquela tua avó católica fala, quem é esse maluco? O outro tio materialista, quem é esse doido? Porque ninguém morre, o espírito... Tem gente que quer doutrinar no cemitério, cara. Isso é um absurdo. O que eu faço? Eu vou lá e dou um abraço em silêncio. A minha ajuda é energética. Eu sei que a pessoa precisa de tempo para processar aquilo. Outra coisa, eu vi uma psicóloga falando outro dia que a pessoa precisa vivenciar o luto dela, como uma fase de transição. Eu acho que uma pessoa sem parâmetro espiritual precisa vivenciar o luto. Agora, eu não consigo conceber um estudante espiritual um período de luto para uma morte que ele sabe que não aconteceu. Pior, eu conheci um médium que estava de luto, cara. Médium, acostumado a lidar com o mundo espiritual. Eu falei, cara, cadê a tua confiança no mundo espiritual? É só para a morte dos outros, da tua família não? Que luto, caramba, cara. Você está cheio de luz na consciência, você é médium, né? Aí ele falou, mas eu tô triste. Então para de ficar triste, cara. Você sente a perda, agora a morte não tem, você vai sentir a falta. Mas trabalha de outro jeito, você é médium. E aí o que acontece? Humberto, você chega e fica falando assim, não tem morte, as pessoas vivem. Aí você pega um espírito desse apegado e fala, se solta, irmão. No outro dia morre um parente teu e você não aceita? Quer dizer, a tua doutrinação é para o outro, nunca para você. Então tem muito estudante que fica irritado quando eu falo uma coisa dessa. E outra, Jesus estava indo para um lugar, o pessoal fala, um cara chegou, eu não me lembro o trecho, ele vira e fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Morto enterrando morto, um morto era o cadáver, o outro era morto de consciência. Jesus estava falando isso. Então, e Jesus que falava de vida eterna, não vida no cemitério. E então tem gente que estuda a parte espiritual, mas não cai o entendimento, cara, fica só naquilo e na hora da perda ela se derruba toda. A minha mãe desencarnou. Dias antes eu avisei que ela ia embora, estava doente já. Eu vi uma luz todo dia se aproximando da minha mãe, bem longe, Humberto, dias antes. Cada dia que se aproximava, a luz estava mais perto. Falei, quando essa luz estiver em cima é a hora. Aí uma noite antes eu vi e falei, já avisei, ela vai embora amanhã. Dito e feito. Isso era uma quinta-feira. Fui lá no velório, estava cheio de religiosos lá. Eu respeitei a religião deles, mas eu
tranquilo, né? Eu me lembro que o pastor me mostrou o cadáver da minha mãe no caixão, todo organizadinho, bonitinho, com flores. Olha aqui, a igreja caprichou. Eu falei, pastor, eu sou espiritualista, isso aí não vale nada para mim. Falei bem claro, o senhor me conhece desde a adolescência. A minha mãe está do outro lado, isso aqui é só uma casca. Eu falei claramente para ele, mas não cheguei e fiquei doutrinando ninguém. É que ele falou comigo. No dia seguinte, eu tinha uma palestra de vida após a morte aqui em São Paulo. Veja, me comportei claramente, coerentemente com o que eu acho, e no dia seguinte estava dando uma palestra de vida após a morte com moral. Agora, se eu tivesse desabado que minha mãe foi embora, como é que eu teria moral para fazer uma palestra? Humberto, você vai confiar num sensitivo que fala de vida após a morte, quando a mãe dele morre, ele desaba? Como é que você vai confiar na palestra desse cara, o que ele escreve? Então, você tem que ser coerente e equilibrado. E aí a minha mãe, uns meses depois, eu comecei a vê-la. A minha mãe apareceu na sala do meu apartamento, espiritualmente, com um corpo luminoso, sem roupa nenhuma, nua, mas não nu no sentido como a gente olha aqui, toda luminosa. E ela falava assim, apavorada, meu filho, você que mexe com essas coisas, me explica por que sai luz de mim. Eu falei, mãe, fica contente, teu corpo espiritual tá legal, você era uma boa pessoa, ajudou um monte de gente. E dias após a morte da minha mãe, eu vi um espírito com ela, e ele mostrava assim, um ambiente cheio de petardos e fumaça no ar, como se fosse um ambiente explodindo coisas no ar. E ele falando mentalmente para ela, e ela não me via. Você está vendo esses petardos? São as formas mentais de religiosos da tua religião falando de inferno e de diabo. Olha aí essas formas escuras. Você, para passar daqui para outro plano, tem que se livrar disso. Deus é amor, Deus é luz, não tem diabo nenhum porque Deus é amor. Falando para minha mãe claramente, eu não precisei ajudar minha mãe, era uma ótima pessoa, só que ela era radical na religião. E eu estava vendo esse mentor explicar para ela. A minha mãe também, é legal falar isso, cuidou de 3 filhos, aquela mãe clássica do Nordeste, que veio para o Rio de Janeiro, casou com meu pai carioca e passou a vida cuidando de filhos, aquela mãe standard antiga, que não é a mulher moderna de hoje. Eu vi minha mãe com um grupo de mulheres, todas já de idade, que tinham sido mães e esposas cá embaixo. Era uma espécie de local paradisíaco, com praia, tipo um spa. E eu vi uma presença feminina, que era luminosa, mas tinha uma silhueta feminina, dizendo para elas assim, esqueçam dos filhos e dos maridos, vocês precisam viver agora, vocês viverem em função da vida dos seus filhos, tirem um tempo agora para vocês, com o sagrado feminino que vocês representam como mulheres. Estava empoderando a minha mãe, deixando ela mulher livre de novo, tirando a ideia de ser mãe de 3 filhos e ser esposa, passiva e conservadora, empoderando ela, não para ficar contra o masculino sagrado, mas para ela ser feliz pela primeira vez, depois de tantos anos, minha mãe vivendo, curtindo uma praia do lado de lá. Quantas mães não são assim, cara? E ganhando novamente essa noção de ser feliz por ela mesma. E hoje, quando eu vejo a minha mãe, ela normalmente me pergunta coisas de família, preocupada com meu pai, que está velhinho, meus irmãos, aquela coisa, mas com uma outra maneira. E a minha mãe só foi me conhecer do lado de lá, cara. Porque do lado de lá, mostraram para ela o trabalho que eu estava fazendo do lado de cá, e aí minha mãe ganhou um respeito por mim muito grande. Primeiro, hoje, ela sabe que eu não sou apenas filho dela, eu sou um espírito encarnado com trabalho e evoluindo e aprendendo. E ela hoje sabe que eu não sou um filho dela, eu sou filho do universo. E que ela não é minha mãe, ela foi minha mãe, ela é também uma centelha vital de Deus, que teve aqui, teve 3 filhos, agora ela é um espírito. Vai para o espaço, cara, vai expandir a consciência, quebra essa ideia só de ser mãe. Você é uma consciência avançada agora, vai expandir, vai buscar o amor que Jesus te falava, cara. Não fica preocupada com teus filhos, com teu marido, eles têm o tempo dele. Vai viver, mulher. Sabe, eu tenho falado isso para minha mãe, agora preciso contar outra coisa. Minha mãe tinha uma amiga do candomblé, quando ela era católica. Grande amiga. Quando minha mãe virou evangélica, por motivo ideológico, ela não quis falar mais com a amiga que era do candomblé. Ela passou a aturar quando essa amiga ia visitar ela. E essa senhora gostava muito de mim e do meu irmão caçula, né? Os filhos dela, meus amigos também. Com o tempo, ela desencarnou de câncer. E ela era frequentadora assídua do candomblé. Quem ajudou depois minha mãe a se adaptar do lado de lá foi essa senhora do candomblé que ajudou minha mãe a entender as coisas do lado de lá. Tem que falar isso em público, sim, tá? E essa senhora, quando eu era pequeno, que ela achava que eu estava aprontando algo, Humberto, ela chegava e falava assim, ó, tô de olho, hein, moleque, ó. Fazia assim, Daniel, para mim.
E ela era austera, severa, né? Você sabe que às vezes ela aparece para mim, primeira coisa que ela faz, assim, para mim, de brincadeira. Tipo assim, eu tô de olho no que você tá fazendo, que bom que você tá fazendo isso. Outro dia, ela apareceu na sala do meu apartamento, eu acordei no quarto paralisado, minha aura dilatou, flutuei para fora, fui até a sala, ela estava com um grupo de espíritos lá em casa, falou assim, eu vim apresentar eles para você e dizer que eu conheço você para eles. E esse aqui é o Wagner, assim... Você tem uma ideia, é natural, não era um ser do além, não era divindade, não era um capeta, é uma pessoa do lado de lá que eu conheci aqui. E ela está muito bem, sendo que aquele era bem radical, né? Mas ela também abriu muita cabeça do lado de lá, está trabalhando, e foi ela que ajudou minha mãe em certa parte. Que doideira. E tem uma coisa que você tem falado aí, e eu acho que talvez tenha a ver, por exemplo... na minha compreensão de meditação, por exemplo, existe um distanciamento, né? Você, pelo que a galera fala, você trabalha a respiração e tudo mais, e os pensamentos você tenta se distanciar daqueles pensamentos ali, por exemplo. E uma coisa que na passagem, uma coisa que você tem falado aqui, ela é sua mãe ou ela foi sua mãe por um período de tempo e existe um distanciamento no sentido que você é filho do universo e ela foi é sua mãe ali naquele momento, mas se ela tiver um pouco de desapego, ela precisa trabalhar nela mesmo e não trabalhar em cima do seu bem-estar e tal. Exatamente. A meditação também ajuda nessa situação... Ajuda, isso. E outra, em nenhum instante na cabeça dela, ela deixou de ser minha mãe, mas é a mãe com a consciência expandida e não a mãe com a consciência contraída. Essa relação ela perdura até por vidas, por causa dos sentimentos, mas ela vai crescendo cada vez mais. Ela não vai dar esse distanciamento intelectual frio, não. Há uma compreensão, cara. Ainda mais se já tiveram contato em vidas anteriores em outras condições, né? E a meditação, só para desmistificar um pouco, a consciência não é a mente. A consciência usa para produzir pensamento. Então a gente fica tão embolada com o pensamento que a gente faz auto-identificação. Quando você medita, você observa os próprios pensamentos girando. A natureza da mente é produzir pensamento, né? Então, os pensamentos da gente são igual uma corredeira, o tempo inteiro. E aí você fala, pô, eu queria dar uma parada na mente, né? Queria, pelo boa, deixa eu desacelerar um pouco. A meditação, ela faz isso, ela diminui o fluxo daquele rio de pensamento e transforma num remanso. O pensamento existe, mas não agita. E aí você convive com ele. Isso é meditação. Não é tentar zerar o pensamento, né? Eu sempre brinco com a história do yogi que tentou parar o pensamento durante anos. No dia que ele parou, Humberto, ele pensou, parei. Isso era um pensamento. Então, não há como você zerar. Há como você deixar a mente tranquila, onde existe o fluxo mental, mas você está como observador dele, tranquilamente interagindo em paz. Agora, deixa eu dar 2 dicas para o pessoal. Eu tenho falado nisso com frequência, inclusive falei nisso no meu último programa de rádio. Na hora que você vai tomar um banho, é possível fazer uma meditação de 3, 4 minutos. Quando a gente vai tomar banho, a água tem alta condutibilidade energética. Por isso, tomar um choque dentro da água é pior. Então, quando você toma um banho, a água não limpa só a sua pele, ela carrega fluidos, energias para fora e dá um relaxamento natural. Ou seja, em algum ponto, o campo energético com alta condutibilidade da água limpa parte do campo energético do corpo, não estou falando mente, do corpo, isso dá uma relaxada. Mas veja o problema. A gente, enquanto está tomando banho, fica com a mente pensando num monte de coisa. Por exemplo, o Humberto está ali e fala assim, bom, enquanto tomando banho, eu vou preparar o meu próximo stand-up assim. Ele não está prestando atenção na água nem nele, a mente dele está à frente do corpo dele, ou seja, o corpo está no momento presente, tomando banho, a mente está pensando no show de sábado, ela está à frente, e isso vai causar ansiedade, né? Se as pessoas puderem tomar banho, prestando atenção no banho, por 3, 4 minutos, não é muito. Tipo, este momento é meu. É que, por exemplo, vou sair para tomar um café com vocês. Aí você fala, vamos tomar um café por quê? Para sair um pouquinho do escritório, espairar um pouquinho. Tomar um banho também é espairar, sai um pouco da mente. Preste atenção na água caindo. Tá? Por exemplo, eu agradeço o banho, porque eu sei que tem lugares onde a seca é enorme, a pessoa não tem água nem para beber. Quanto mais para tomar banho, eu posso tomar um banho. Então eu agradeço a um poder maior, tomo banho prestando atenção na água caindo, às vezes viro minhas mãos e energeticamente me aplico energia, mas eu curto o banho e evito deixar o pensamento fluir.
Pode-se tomar um banho escutando música também, prestando atenção na mão. Sabe aquele solo de guitarra que você fala, tô aqui embaixo da água, que felicidade, essa água caindo, essa guitarra inspirada, Senhor, obrigado. Aquela coisa legal. Se você acostumar a fazer isso por uns 6 meses, todas as vezes que entrar no box do banheiro, tá? Você entrou no box, o que o teu cérebro vai ficar condicionado? Que todas as vezes que você entra no box para tomar banho, é o teu momento, tá na hora da mente relaxar. O danado desliga um pouco. Depois de 6 meses prestando atenção no banho. Cada vez que você entrar, você vai notar que você relaxa só de entrar no box, porque ele desarma a ansiedade. Então, tomar banho é meditação, se você souber. Observa como tua mente acelera pensando em outras coisas quando você está no banho. Ou às vezes fazendo barba, pensando em coisa. Toma um banho prestando atenção na água e em você. Curte o momento, igual você vai curtir um solo de guitarra da banda que você ama, você fala, deixa eu fechar os olhos para escutar esse trecho. Deixa eu fechar os olhos para sentir essa água. Você sai desse banho 3 minutos depois, mentalmente mais tranquilo. Com o passar dos meses, entrou no box, o cérebro já prepara para relaxar. Você criou uma meditação simples. Segundo ponto, técnica chinesa taoísta. Faça uma xícara de café, de chá, de ervas sem cafeína, já que é para relaxar. Senta com a xícara morna, ervas do jeito que você quiser, mas que não tenha cafeína. Põe uma música que você gosta, do gênero que você gosta, mas algo tranquilo, não vai ser um heavy metal, por exemplo. Não, uma coisa mais tranquila, para tua mente relaxar. Fecha os olhos, começa a sorver pequenos goles do chá sem abrir os olhos. Você não vai poder sorver tudo rápido, porque está morno. Você vai sorver um pequeno gole, daqui a pouco outro. O sentido da visão carrega a atenção da gente para fora, né? E fora é movimento, então os olhos da gente. Quando você fecha os olhos, todo o movimento de fora não entra na tela mental. O que acontece? Ao fechar os olhos, o que te sobra para perceber o meio ambiente? Audição, olfato, paladar e o tato. Mas 90% do tempo a gente usa a visão, exceção do deficiente auditivo. Então, quando você fecha os olhos, você vai prestar mais atenção no gosto do chá, porque o paladar fica mais apurado, porque a visão não está distraindo com o movimento de fora. Ao sorver pequenos goles, você não pode abrir os olhos enquanto não acabar. Permite você escutar a música sem um movimento. Você presta mais atenção na música, você presta mais atenção no chá. Com os olhos fechados, a atenção para o chá e para a música obriga você a ir para dentro. As ondas cerebrais saem do padrão da vigília, ondas beta, e vai para ondas alfa limítrofe. E aí a mente relaxa. Quando você acabar a xícara de chá, 3 minutos depois, 4, e abrir os olhos, você vai notar que está mais tranquilo. Chama meditação tomando chá. Agora, não adianta ficar esses minutos escutando música, tomando chá e pensando, sábado tem um stand-up. Não. Tira aqueles minutos para você. Isso pode ser mais eficaz do que ficar sentado naquela posição numa técnica que você não sabe fazer e tentando. Faça coisas mais simples que ensina a tua mente a dar uma pequena pausa no dia a dia, igual o cafezinho que você vai tomar. E eu posso até arriscar, né? Agora que está frio aqui em São Paulo, um cafezinho, eu adoro café. Aí eu brinco dizendo, sem café não é possível estar encarnado, cara. Eu adoro café, mas eu não tomo à noite porque é estimulante, me atrapalha. Eu tomo chá, mas de dia eu tomo café. Seria possível uma pessoa sentar, não para relaxar, mas quando ela está na pasmaceira, senta, fecha os olhos e toma o café de olhos fechados, escutando música, fazendo a mesma coisa, mas não para relaxar, e sim para dar um start. 3 minutos, quando você abrir os olhos, fala, estou mais ativo agora. Então, é possível mini meditações dentro das coisas do dia a dia. Essas pequenas coisas podem ser crucial. Por exemplo, você está no intervalo de um show, Humberto, e você sabe que vai ter que voltar. Tira 5 minutos para o teu café, toma ele de olhos fechados, prestando atenção no café. Sabe, tentando algo melhor, você às vezes volta melhor para o segundo turno do teu espetáculo. Você deu um tempinho para se acalma a tua ansiedade. Maravilhoso. Olha, antes da gente finalizar, eu queria uma fofoquinha aqui, viu? O momento da fofoca do Wagner. Que é importante. Só não me pede para falar de política, Alberto. Não, pelo amor de Deus, política. Cara. Eu detesto essa apesar que... Não é política. Quem você votou? Tô brincando. O corte aqui... Eu votei em alguém e voto é secreto. Olha, o que eu ouvi por aí, que eu queria que você contasse pessoalmente, é que você fez uma projeção astral, tem a ver com política. Foi parar num prostíbulo e encontrou alguns políticos. A gente não precisa dar detalhes. Não foi exatamente isso, não. Aqui em São Paulo, numa saída do corpo,
Tem uma casa num bairro aqui em São Paulo, é uma casa de encontros de luxo, custa muita grana e muitos políticos e poderosos empresários frequentam lá. Tem a ver com café também? Só pra gente ficar tentando rastrear. Não tem a ver, não. É aqui em São Paulo. Detalhe, não é um lugar conhecido. Tá. Só vai gente muita grande, a descrição é uma das coisas... E você não pagou pra entrar? Você não, também. Eu tava fora do corpo, né? E outra, fora do corpo, o que eu ia fazer? E eu vi uma pessoa indo e tinham 2 entidades horrorosas indo junto, para drenar energia ali. Nada contra a atividade sexual de ninguém, mas a questão toda da promiscuidade, a troca de energia com parceiros variados, zoa a tua energia. Você não é igual um relacionamento estável, que há uma integração. A tua energia fica... E outra, você não sabe quem passou pela moça antes, cara, e deixou a energia lá. Então, são ambientes que, como essa troca é zoada, tem entidades que às vezes ficam em torno. Mas, repito, eu não condeno nada, eu compreendo. Isso é do jogo do mundo. Mas as pessoas que vão lá são ricas, poderosas, mas eu percebi entidades pesadas junto, que operam no astral do ambiente, drenando energia. É aqui em São Paulo, não é um lugar conhecido. Aliás, o lugar... É bom para esse pessoal, porque ninguém sabe, não tem propaganda, não tem rótulos. É convidado de 1 a 1, boca a boca, um lugar discreto, mas que tem atividade sexual com gente poderosa da sociedade de São Paulo. E não é por acaso, assim, um político que parece muito Daniel, assim, que vazou um vídeo um tempo atrás. Eu não vi, não sei dizer. Não sabe quem é. Eu não sei quem é, não sei dessa história, não. Vai que era o Daniel, cara. Você tá pensando que era o político? Você falou poderosa. É o Daniel. Não, mas o Daniel passa naquele vídeo aí. Fazer a barba passa fácil. Não é importante o nome. E eu já vi coisas assim, algumas que eu não posso contar. Assim, sabe? É coisa mais cavernosa, né? Mas a gente conta isso como forma de alerta. E repetindo, nada de condenação sobre a sexualidade. Cada um faz o que quiser da sua vida, mas era um ponto com uma energia muito ruim. Mas, Wagner, quando aconteceu isso, se você entendia o motivo de estar sendo levado para lá? Sim, para observar. Observar e depois falar como um alerta. Não em relação a pessoas, mas em relação à sexualidade mal trabalhada, cara, mal resolvida. Pô, sujeito que está indo ali, pô, por que ele não está bem com a parceira dele? Se não está bem, separa, pô, e vai ser feliz. Mas ali não é felicidade, é só sexo. Não há uma integração afetiva e nem está se pedindo isso ali. É aquilo por ser só aquilo, é só uma troca de energia. O problema, se você troca energia com o Buda, maravilhoso. Trocou energia com uma Bodhisattva, maravilhoso. Você vai sair melhor. Agora, trocar energia com uma pessoa que vários parceiros passaram junto, a tua energia pode ficar complicada. E não foi o Buda que passou lá antes. Então, nesse sentido, é que eu falo. E eu não tenho condenação com quem trabalha nessa área também, não. Até isso, eu tenho a mente muito clara de que existem coisas no mundo que são assim. Mas o alerta, a troca de energia é muito suja nesses ambientes. É isso que eu estou querendo dizer. E acaba, de alguma forma, afetando a pessoa em algum ponto. Melhor não ir, né? O melhor, embora pareça uma coisa conservadora, é um relacionamento estável e equilibrado. Mas cada um é que sabe o que aperta o calo no seu relacionamento. Eu de fora, sabe, vai meter num briga de casal, não se sabe o que está ali, mas eu sempre achei, se há uma relação, tem que ser para deixar os dois bem. Um equilibrar o outro, aproveitando a passagem na Terra, um ajuda o outro a evoluir melhor, com a compreensão e companhia, um ajuda o outro, uma dupla de evolução no relacionamento. Isso seria muito legal. Então, isso ajudaria e evitaria exposição à troca de energia com tantos parceiros. Hoje a garotada sai para a balada e troca às vezes com vários parceiros. Eu entendo a juventude ser assim. Quando eu era jovem, a minha cabeça também era assim. Mas hoje, olhando espiritualmente, muitos jovens também gostando da parte espiritual, tem que alertar a eles. O melhor é uma relação equilibrada, estável, bacana, que dê segurança para ela caminhar em outras áreas, cara, porque ela está com alguém legal e valorizar o relacionamento sadio. Às vezes as pessoas conseguem ter um grande amor e depois joga fora por algum motivo, pisoteia. Tem um ditado hermético que fala assim: uma grande ideia não cabe numa mente tacanha e um grande amor não cabe num coração miserável. Tem pessoas que estão atrás da pessoa perfeita e elas já tiveram e derrubaram aquilo por algum motivo dela, estragou tudo e ainda continua atrás da pessoa perfeita, que não existe. Existem pessoas com altos e baixos. E às vezes você encontra alguém que, na média, é interessante,
de você conviver e gostar. Isso ainda é um caminho legal, cara. Não tem nada a ver com ser conservador ou progressista. Isso é do jogo. Um relacionamento estável, ele equilibra as energias da pessoa e evita a exposição para muitos parceiros. Fica a dica aí pro Paulinho, que é surubeiro, né? Ó, Paulinho, que decepção, hein? Sou. Olha a minha cara. Cheguei aqui, olhei o Paulinho e falei, esse é um homem de bem, da engana, né? O lado B é Engana. outro, Daniel. Você vê ele todo de preto, ele tá parecendo o Steven Seagal, meu. Paulinho Paulada. Mas você vê como é que é. Fui buscar uma fofoquinha, recebi uma lição sobre amor. E concordo, viu, Wagner? Eu sou um cara romântico. Sou do amor. Diferente de Paulinho Paulada, que Paulinho vive na noite. E outra coisa, ser romântico tá meio fora de moda, porque ficou estereotipado aquele romantismo. Mas ser romântico é legal no relacionamento, cara. Você chegar, dar um presente pra pessoa. Ah, vamos comer fora. Sabe, as coisinhas pequenas. Posso fazer um café para nós dois? Sabe, coisinhas pequenas, é o cuidado com a outra pessoa, que você não pode perder, pode estar com 80 anos, mas tem gente que entra no automatismo no relacionamento, cara. Fica aquela coisa pro forma, né? Já perde a brincadeira do casal, a intimidade, aquela brincadeira sadia que um casal tem em vários níveis, né? Já não vai pro cinema de mão dada, sabe? Pô, eu acho legal. Outro dia vi um casal de idade indo pro cinema no shopping de mão dada, achei um barato. Falei, pô, não perderam a magia. Essa magia, eu não chamo nem de romantismo, chama magia. Essa magia de relacionamento, ela é o cuidado que você tem com a outra pessoa, porque de alguma forma, na tua vida, ela tá te equilibrando e você a ela. Então, um tá ajudando o outro a atravessar esse mar de ilusão aqui embaixo. Sim, maravilha. Ó, queria agradecer ao Wagner por ter vindo, sempre um prazer enorme quando você vem aqui. Lembrando também ao pessoal que o Wagner é o nosso titular na meia esquerda no Projeto Farol, o novo canal aqui de produções do Planeta, tá certo? O Wagner vai estar lá, Edu Scarfon, Vandinha e Selena, cada um vai ter um programa próprio lá, numa programação semanal lá, com certeza você vai curtir. Dá uma olhada, fica ligeiro que vai rolar e fica esperto também no Instagram do Planeta que a gente tem mais informações e no canal, no Instagram de vocês também, né? E posso dar uma informação Claro. a mais? Estava combinando com eles, pessoal. Muita gente de fora de São Paulo me cobra, puxa, as palestras que você faz só são presenciais. Eu não gosto de filmar palestra porque fora do contexto é mal entendido. Por exemplo, vocês estão na palestra, eu brinco com o Daniel na palestra. Uma brincadeira para quebrar o gelo na palestra. Aí alguém de fora fala, esse cara não é sério, tá brincando, não entendeu o contexto. Você faz stand-up, você vai manter a atenção do pessoal, você tem que ter um jeito didático. Alguém assistindo aquilo de fora não estava lá. Então, o pessoal me cobra muito. Faz as palestras online, eu não faço, eu faço presencial. O que eu pretendo fazer no programa? Eu trago, por exemplo, uma mini palestra sobre o Deus Shiva. Aí eu projeto as imagens no telão, vai passar, e naquele programa eu falo tudo sobre o Deus Shiva, mostrando imagens. No programa seguinte, ao vivo, eu respondo perguntas daquele tema abordado. Numa outra eu venho e falo de chakras, usando imagens. Na outra eu respondo perguntas. Então eu gostaria de fazer mini palestras no programa com imagens e abrindo para perguntas no programa seguinte. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal e vai abrir muita informação de um monte de temas. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ajudar muita gente, as pessoas vão estar muito interessadas, como se mostraram todas as vezes que você veio aqui. Eu acho que dessa vez você vai poder fazer um conteúdo mais personalizado, do jeito que você quer fazer, atendendo ao pessoal. E também lembrando aí os livros do Wagner Borges, A Flama Espiritual, esse primeiro aqui. Onde está a venda mesmo, Só Wagner? lá no IPPB. No IPPB. Esse tem toda a livraria. Viagem Espiritual. Opa, isso aqui é muito livro, esse Wagner. Saídas do ferrar aqui. Saídas do Corpo aqui no Viagem Espiritual, que tem toda a livraria. E o do Krishna, que vai ser relançado agora em novembro, com o dobro do tamanho. Uma nova edição. E você esqueceu. Mais uma tela. Ah lá, Trouxe isso agora. aqui, E tem ó. o Falando de Vida Após Que eu a não achei Morte. o momento certo Esse pra também colocar na acha em frente. qualquer editora Luz da Serra. Eu fiz esse livro para ajudar o pessoal que perdeu alguém, cara, com textos legais. Agora, uma coisa boa. Lá no meu site, o IPPB, tem uma seção de download de livros gratuitos, que a pessoa pode baixar, e tem um livro chamado Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Botei gratuito para ajudar pessoas que perderam alguém. São textos lindos que falam de mortalidade da consciência. Pode baixar gratuito, como eu já tenho os livros traduzidos, aí uns 5 ou 6 deles traduzidos já para espanhol, inglês e italiano. Qual que é o site? Exatamente. ippb.org.br. Maravilha. E o meu canal no YouTube é Wagner Borges mesmo. E no Instagram é @Wagner Deloy Borges. Lá o Diego toma conta para mim, porque é tanta mensagem que eu não consigo. Imagina. Aí ele cuida para mim do Instagram, né? Pra eu ficar respondendo
pergunta, eu não faço outra coisa, porque é muita gente. Maravilha, então é isso aí, fiquem ligados, fiquem atentos, que com certeza, como vocês puderam ver, não só por esse episódio do Wagner, como os outros dois, tem muito conteúdo bacana aí pra você que é interessado e pra você que tá começando a se interessar, tá certo? Deixa o like aí, segue a gente, muito obrigado, valeu e até a próxima.